Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Insidecast. Pois é, estou aqui com Lipe Paiga, meu amigo. Muito bem. Seja muito bem-vindo, Lipe. Muito obrigado, Paulo Vaz. Lipe, por favor, apresente o nosso convidado. Nosso convidado de hoje é Alexandre Ervolino. Ele é colecionador e ele conseguiu realizar um sonho de muitos de nós que somos apaixonados por carro e por relógio, porque ele também é apaixonado por relógio. Ele conseguiu ter a marca dele de relógios. E a gente vai contar essa história daqui a pouco. Muito obrigado por você estar aqui. Obrigado. Eu que agradeço, um grande prazer estar aqui. Felicidade de falar de carro. Vamos falar muito de carro aqui. Maravilhoso. E de relógio também, né? Também, Com certeza, né? Relógio, sem com dúvida relógio. nenhuma. Eu acho engraçado, né? Porque carro e relógio anda muito próximo no mundo. Quem gosta de carro antigo, né? É difícil não gostar de relógio, né? É difícil. É que você consegue pegar a maquininha e levar para qualquer lugar, né? Porque a gente não consegue estar com o carro em todos os lugares, mas a maquininha no pulso maquininha dá. no pulso Ah, é com legal. certeza. Então é o estilo, a maquininha, o relógio, vamos dizer, né? Exato. Acho É que isso, é isso. tem muito aí. Bom, então vamos falar só dos nossos patrocinadores aqui, nossos apoiadores. Muito The bem. Garage ou The Garage. Se você curte um carro clássico, um carro diferente, cara, os caras têm mais de 70 carros aqui. É um negócio absurdo. thegarage.com.br. Dá uma olhada lá no site deles. Eles têm camiseta também. Tem um monte de coisa muito legal. E se você quer só dar uma olhada nas fotos para ver os carros que eles têm aqui, Instagram, @thegarage_BR. É espetacular. Inclusive, eles têm um estúdio ali no meio da garagem. E eles tiram as fotos aqui. É animal, sério, animal. Só mostra a qualidade dos carros que eles têm aqui, né? Bom, o Alexandre conhece muito bem. Eu posso falar da 850 que tem ali, que eu tô babando, porque eu já vi outras 850 aqui, mas essa tá especial. muito zero. Murilo, inacreditável. parabéns, tá linda. Tá lindo Que carro. mesmo. É. Tá lindo Desejo, mesmo. desejo. Só é ruim você ter falado que as pessoas vão comprar. Eu tava pensando se eu conseguia, né, juntar uns troquinhos, né, pra comprar Eu ela. queria comprar também. O Banco Central mas o pessoal já roubou, viu, filho? Não dá mais, não. né? Tá certo. E se você gosta de esportes, gosta de fazer aquela apostinha, vai lá no betmais.com, faça a sua aposta, entra aqui, ó, embaixo tem o nosso promo code INSIDECARS. No seu primeiro aporte até R$300, o Betmais dobra o seu dinheiro. Então, colocou R$100, Betmais 100, coloca mais 100. Colocou 200, coloca mais 200, enfim, até 300, Betmais dobra o seu primeiro aporte. Vai lá, que você pode apostar em futebol, Fórmula 1, NASCAR aqui, que o nosso grande amigo Lipe Paiga comenta todos os finais de semana. Tem xadrez, tem, bom, enfim, tem só não tudo. tem bocha. Bote, Né? bote acho que não, mas Ah, a gente acho pode que não. sugerir para eles. Pois é. Se vocês pois é. estiverem muito afim de apostar em bote, a gente pode falar com eles. Pois é, vai que tem um louco por aí, né? Vai pensei que- em bocha também, olha. Né? Bote é legal de jogar, eu acho. Eu gosto, né, pelo menos. Você tá brincando que você já jogou bocha, cara? Muito! Eu já joguei também. Vocês estão de Muito. brincadeira que vocês já Sabe jogaram por quê? bocha? Porque lá em Campos, meu avô, ele fazia condomínios, loteava e comprava terreno, loteava e vendia. Então lá em Campos tem um condomínio lá, o Pereiral, que tinha a pista de bote e a gente jogava direto. Lá em Itanhaém, quando a gente ia quando era moleque, também tem Yacht Club, tinha pista de bote, a gente jogava. Cara, sempre joguei. Sempre do céu. joguei. É emocionante, eu posso dizer, viu? Muito. Eu Você ima- é rápido, um negócio Eu super... Uma dinâmica, né? Uma uma Tem que prestar dinâmica. muita atenção, porque é um negócio eu realmente- nunca joguei porque eu não posso com esportes de muita explosão. Eu tenho problema nas costas, aí Que muito nem curling, né? impacto. Não é Curling. fácil, não é pra qualquer um. Não, eu imagino que não. Cara, bocha. Enfim. Alexandre, vamos falar de carro, porque bocha acho que não é o nosso forte. Apesar dele já ter, você também já ter jogado bocha. A gente costuma falar com os nossos convidados, começar do começo. Da onde vem a paixão pelo carro? Porque muito antes dos relógios, você já disse que... Mas eu vou dizer que minha primeira paixão é carros, depois é relógio. Meu pai foi um grande colecionador de automóveis. Como chamava teu pai? Desculpa. Meu pai chama Ademar Ervolino. Tá.
E ele veio comprando carros assim lá na final da década de 60, começo da década de 70. Ele foi muito atuante. Ele foi um colecionador grande de Jaguar e DKV. Tá. São coisas completamente diferentes. Quem é que entende? Eu não entendo. Um pouco de salada, mas... um pouco de droga. Né? Exatamente. Mas realmente... Mas bife não. Então, assim, o pessoal do Jaguar conhece muito ele. Na verdade, meu pai já é falecido, mas ele conhece muito também o mundo do DKV. Uhum. E assim, é engraçado, porque eu desde criança... Aliás, acho que todo mundo aqui dos automóveis, do mundo automóvel, né, essa coisa vem desde criança, essa doença, né, praticamente. As esposas dizem que é uma doença, né? Sim. Na verdade, não é uma doença, é uma... Como chama? É uma... Um desvio de... É um desvio de caráter, de vez em quando é um pouquinho coisa mesmo. ruim, né? Na verdade, provável, eu queria né? dizer que a pessoa é adicta àquilo, né? Ah, sim, é um vício, né? Vício, é um isso. vício Cara, dos... não vinha a talvez palavra de dos- jeito nenhum. E é daqueles vícios ruins, né? Porque a gente gasta ainda, né? em É, cima disso, bastante. né? Como todo vício. É, Vício custa exatamente. caro, normalmente. Mas assim, então assim, veio muito lá de trás. E meu pai foi comprando esses carros quando eles não eram carros clássicos, mas eram carros usados, né? Acho que como vários aí. Só que meu pai tinha uma característica. Ele comprava os carros e não usava eles muito. Então ele comprava os carros super originais, usava muito pouco. Apesar de que na década de 70, e eu vou dizer até metade da década de 80, ele até usava os carros em São Paulo. Isso era muito engraçado. Ele levava a gente para a escola de Jaguar, de DKV. Então eu entrava no pátio lá da escola que tinha um negócio, eu olhava para baixo assim, uma vergonha total, né? E todo mundo ficava olhando assim, olha esse cara com esses carros, né? Nada. A gente chegava de DKV já agora, era muito engraçado. Mas ele usou esses carros assim, em alguma proporção na década de 70, um pouquinho na década de 80. Aí ele comprou um sítio para colocar os carros, porque os carros ficavam em São Paulo, ficava numa garagem na Vila Madalena que ele alugava. Chegou uma hora, ficou meio inviável. Ele comprou um sítio e levou para lá. Quando ele levou os carros para lá, ele meio que parou de mexer nesses carros. Então esses carros são carros... Tem carros da década de 50 e 60. É tudo 50 e 60. Eles ficaram praticamente parados na década de 80, 90. Então, assim, são carros de 20 mil quilômetros, Cara, 25 mil quilômetros, talvez 40 mil quilômetros. Que Mas legal. assim, tem Jaguar... Tudo é absolutamente original, interior original, couro perfeito. e você mantém esses carros hoje? Então, e aí chegando mais próximo, inclusive pegando a pandemia, meu pai sempre foi um cara muito ciumento com esses carros. E olha que eu e mais 3 irmãos homens, somos em 4 homens, 4 filhos homens, ou seja, interesse Total. haveria... E seus irmãos gostam também. Meus irmãos todos gostam, mas nenhum Não que nem você. deles é assim como eu, que vai lá e entende a doença, o vício e o tempo que a gente gasta em cima disso e tudo. Mas todos apreciam, né? Mas um deles tem barco, aí você também não entende, né? Aí não é vício, aí é doença total, né? Aí o negócio é um pouco mais Mas embaixo. eles apreciam, acham super legal, tal, mas todos gostam de Fórmula 1, a gente é muito ligado em Fórmula 1 também, tudo. Mas eles não são daqueles que gastam o tempo deles com isso, né? E carros antigos a gente gasta muito tempo. Gasta. Então, assim, na pandemia, aliás, curiosamente, esses carros ficam numa garagem, nesse sítio, e meu pai ficou ficando muito velho, muito idoso e muito pouco capaz de mexer. E, curiosamente, ele era um cara que falava assim, ninguém mexe. Ninguém limpa, ninguém pode fazer nada. Então ele falava, eu falava, pai, pega o caseiro para limpar os carros. Não de jeito nenhum. Pai, ensina o cara a Vai fazer. riscar, vai fazer. Exatamente. Só que ele fazia exatamente tudo errado. Tipo, ele pegava com água e limpava os carros. Era uma coisa. E de uns anos para cá, ele já muito idoso, começou a parar de ir lá e eu parar de ir, inclusive, no sítio. Eu comecei a fazer, quer saber? Eu vou começar a cuidar desses carros. Vou eu no sítio, eu vou Exato. mexer, Ele ele não não vai nem precisa saber. saber. Exatamente. Na pandemia, eu morei lá, eu, minha esposa e minha filha. A gente morou nessa casa que a gente tem lá, que casa dos meus pais. E aí um dia eu lembro que eu abri um Jaguar muito bonito, um Mark II, 1964, 39 mil quilômetros, Que cor, é? originais, dourado com interior vermelho. Minha É nossa. um negócio assim, as combinações de cor, tudo original, couro e tal.
E eu lembro que eu abri o carro, botei a mão no banco e aquele banco de couro seco. Falei, puta que pariu. Se tem uma coisa que não pode é o interior ir pro brejo. E aí meu pai já não ia mais lá há alguns anos. Falei, quer saber? Vou hidratar esse couro. Aí eu pensei, vou hidratar esse couro. Só que o hidratar esse couro foi parar numa puta de uma loucura. Foi Botei parar o os carro- carros em cavalete ali embaixo. Não, mas assim, aí eu empurrei o carro, hidratei o couro, falei, tipo, tá, deixa eu limpar esse cromado, isso. Bom, 10 dias em cima de um carro apenas. Minha Nossa Senhora. E o carro ficou lindo, porque era uma cápsula do tempo parada, Total. fechada, sem ninguém mexer, e etc. E todos funcionam. Nenhum funciona. Porque eles estão parados há anos, é isso. Não Deixa eu funciona. só botar um adendo aqui. Eu tenho um Jaguar meu, porque eu morei nos Estados Unidos muitos anos e eu fiquei procurando e eu trouxe um E-Type muito De lá, bonito pra de você. lá. Demais. E É um branco? Não, é um E-Type preto, daquele Série 1 Coupé. Tá. Lindo, Lindo, painel maravilhoso. de alumínio. É porque o Série 2 Coupé, eu acho... Não, já começa... É o Série 1, é o Série 1. Ele é desproporcional, é, o Série 2, é só Porque isso. ele, na verdade, até um Série 3 que eles puxaram, porque tem o V12 entre eixos é mais longo e tal. isso. Então, assim, eu tenho o meu que eu ando muito, eu vou muito para esse lugar e ando direto. O teu carro tá lá Meu também. carro tá lá Tá, também, legal. é muito Tá bonito junto. de ver a garagem e tudo e tal. Nossa, E-Type é um carro... É maravilhoso. Exatamente, e eu ando bastante. Então, assim, aí eu peguei o carro e falei, quer saber? Deixa eu dar um trato nesse carro. Isso o MK2. O MK2. Tá. E eu dei um trato no carro e eu lembro que chegou um irmão meu num outro fim de semana e falei, meu, puta que pariu, o que é isso? Então, assim, a própria família, os irmãos, nem, sabe, porque já tava num estado ali de sujeira, pó. Eu lembro que o interior dele era tão sujo que não era mais pó em cima do banco, era uma areia. Caramba. Engraçado, o tempo vai ficando, eu posso mostrar foto Sim. para vocês aqui, mas era uma areia. Puta, e eu gosto de botar a mão na massa, assim. Eu sou um cara que realmente... Então, assim, foi lá uma semana neste carro. Aí o carro ficou maravilhoso. Eu olhei para o lado e falei assim, vou pegar esse agora. E fui pegando e tal. Então, no fim, na pandemia, durante meses, óbvio que eu tinha meu trabalho, o negócio dos relógios e tal, mas eu reservei, tipo, umas 3 horas por dia que eu entrava lá na garagem e me metia nos carros. Tá. E no fim eu peguei todos os carros. Limpei Quantos são? Todos os carros. Tem uns 16 carros, uma coisa assim. Cara. Então eu fui pegando carro por carro. Cada carro eu me dediquei praticamente a... Depende do estado que estava, tal, 9 dias, 10 dias. Ele tem E-Type também? Não, ele não tem. O E-Type é meu, mas está ali na coleção. Sim, tá lá tá junto. Agora juntou Mas assim, tudo. ele tem inclusive participa do grupo aí dos Jaguares, né? De Jaguar de colecionador. A gente tem um XK 120, Nossa, coisa 1952, linda. aquele coupé fechado, Sim! Nossa, é raro. 50 mil quilômetros. Cara, Tudo original. Banco original, cor original, tudo original. Mas é um carro que está parado lá. Na verdade, a gente usou esse carro. Um irmão meu foi casar 20 anos atrás, a gente usou o carro. Ele Isso. andou com o carro, botou. O carro estava parado há 20 anos, botou para funcionar. Meu irmão casou, foi até dirigindo, botou na garagem depois do meu pai, desligou o carro e assim ficou. Meu irmão deve ter casado em 2002. 20 anos. Está Carro parado há desde 20 então. anos, mas está lindo de Mas ver. você limpou todos e arrumou todos. E você- Puta, XK 120, que cor Mas é? assim, prateado. Prata, puta. Tudo original. E o interior é preto. O original é vermelho. Vermelho. Prata com couro vermelho. Nossa, que coisa O linda. Prata com Jaguar vermelho é tinha bonito essa coisa demais. do couro vermelho, né? Tinha. tinha. Então, então, assim, são cápsulas do tempo, de verdade. Assim, são carros preservados demais, assim. É muito bonito de ver. Que assim, demais. sabe? Meu sogro tinha um XJ12 que era prata com interior verde. É. Muito legal. Eles tinham muito essa coisa, né? Do interior com cores mais exóticas, vamos dizer assim. Aí Sim. depois ele pintou de azul, porque o cachorro passou a unha e ele mandou fazer azul. Mas ficou bonito também. Prata com azul ficou bonito. Você disse que seu pai veio a falecer neste ano. Sim. Você chegou a mostrar para ele tudo que você tinha feito? É até curioso até. Ele sempre foi... E assim, ele sempre foi muito ciumento com esta coleção dele. E eu até comprei este Type que eu tenho meu. Até de um certo modo assim, ok, você tem os teus, eu tenho o meu e, né?
apesar dele valorizar, assim, muito, muito legal, ficou super feliz, mostrar para os amigos as fotos do carro que eu comprei e tal. Ele sempre muito ciumento com os carros Ele chegou dele. a andar no teu E-Type? Ele chegou a andar no meu E-Type, chegou a andar. Inclusive porque no começo eu comprei o carro quando eu morava lá, mandei pra cá e... Você e ainda ele tava lá? eu mandei pra lá e eu continuei morando lá. Então ele me ajudou em assim arrumar algumas coisas do carro, tinha algumas coisas pra arrumar, foi no Batistinha fazer umas coisas. E no fim, vários lugares, foi no Baby, no Batistinha, no Américo, Legal. esses caras. E você não se vingou dele? Você falou, não encosta no meu carro. Eu falava isso pra ele. No meu carro você não deixa eu andar no teu? No meu você não anda, né? Mas, obviamente, ironicamente, meu pai foi uma pessoa excelente, assim, tudo. Apesar dessa coisa dos carros, ele ter esse ciúme e não deixar mexer, que eu acho que era até mais por causa dos meus irmãos. Não, deixa aí, não mexe. Eu gosto de ver, não gosto de andar. Gosto de ver. Mas não, E aí ele chegou não a ver. Não existe nenhuma mágoa, né? Ao contrário. Não, mas aí ele chegou a ver que você limpou. Sim. E aí é que é até a coisa, porque eu limpei, arrumei, e aí eu lembro que exatamente na pandemia, ele estava em São Paulo e eu lá no sítio, ele teve o Dia dos Pais, e a gente fez um Dia dos Pais lá para mostrar isso para ele, né? E aí ele foi para lá e eu lembro que ele entrou na garagem, olhou, olhava, tudo limpo. Eu lembro que eu arrumei os carros e arrumei a garagem, troquei as luminárias. E aí ele olhava tudo e falava assim, aí eu lembro que ele, bem estilo meu pai, virou para mim e falou assim: você não acha que você devia estar se dedicando mais ao seu negócio do que isso daqui? Típico dele. Né? Então, mas tenho certeza que ele ficou, no fim, feliz de ter visto. Né? Com certeza. E realmente mudou muito, assim, a garagem está toda arrumada, limpa, bonita. Bom, e agora você tem plano para botar esses carros para andar? Então, aí agora um pouco assim, claro que a gente está num momento, eu e os irmãos conversando um pouco do que vamos fazer, então acho que tem coisas lá que a gente não se interessa, tem coisas que a gente se interessa mais. Tem um monte de DKV que vai para venda, viu, Tem pessoal? Inclusive tem DKV interessante, né? DKV alemão mesmo, que sabe? legal. 59 carros que precisam até terminar, a gente tem todas as peças, precisam terminar. Tem um carro que é muito especial, que é um carro que até estava funcionando, que é um Lancia. A gente tem um Lancia Fulvia. Sim. Não tinha um aqui? Tem um Lancia Fulvia. Esse aqui é um Zagato, Zagato, né? Esse até mais, né? Sei. Vamos dizer, mas é um Lancia Fulvia que a gente tem desde a década de 70. E é um carro que o meu pai comprou assim. Eu lembro que ele me contou que ele comprou no leilão da Receita Federal, lá na década de 70. Um carro 67, um Lancia Fulvia Série 1 até. Mas um carro muito Veio original. Veio zero para o Brasil? Ele veio zero para o Brasil, ele até a gente comprou ele num estado assim mais usado, não estava bonito, ele ficou num canto da garagem durante 30 anos. E meu pai, há uns 15 anos atrás, resolveu pegar e restaurar esse carro, e então era um carro até em funcionamento, vamos dizer assim. E... Se bobear, esse é mais fácil de botar para então, andar do que os esse aí, e eu aí recentemente, aí só que já estava uns 3 anos meio parado, mas é um carro que funcionou até recentemente. E eu peguei, dei uma geral nele e a gente está usando, inclusive, para os meus irmãos. Falei, putz, vamos usar. Então, assim, eu, meus irmãos, filhos, né, netos, assim, todo mundo passeando, tem sido uma alegria passear com esse carro. Legal. Muito nostálgico, tudo, muito divertido. E é um carro muito interessante, o Lancia, né? Sim. O Fulvia, que é um carro V4. Na verdade, não é V4, mas ele é como se fosse o VR6 da Sim. do Volkswagen. Ele é um- exatamente, é um ele 4 é um assim, pouquinho- junto, né? É. Mas é um carro muito interessante de dirigir, assim, até falando assim, os carros do meu pai nunca dirigi direito, e esse eu tenho andado agora bastante. Putz, delicioso, diferente, um volante desse tamanho, não tem servo-freio, não tem direção hidráulica, aquele câmbio que ele vai na frente, né? Mas um prazer de dirigir, um carro tão gostoso. Então agora o carro está arrumado e a gente tem andado bastante. E um carro E vocês têm lindo. curtido andar, né? Então, Bastante, super original, super, sabe? Eu sou muito da escola da originalidade, assim, então eu gosto do carro impecável, eu vou atrás do último detalhe, sabe? Eu sou assim, Sim, eu gosto, tenho mais algumas coisinhas que eu quero arrumar nele e tal, mas é um prazer, assim, putz, mano. E você se lembra de quando você era pequeno, teu pai já
lógico, ele comprou quando vocês eram pequenos, né? Mas aí ele usava um de cada vez ou ele tinha um carro de uso e ele já tinha ele tratava como coleção? E uma pergunta interessante. Eu diria que assim, durante a década de 70 inteira, ele não tinha um carro moderno de época para usar. Ele realmente usava os carros antigos. Que nem o Flávio Marques, né? O Flávio Marques era assim. Exatamente. Que inclusive eram amigos e essa mesma geração. Sim. Era uma turminha que se encontrava, tudo. Exatamente, ele levava a gente para a escola com esses carros e ele só usava esses carros. Então ele usava diariamente um DKV, usaria diariamente um Jaguar. E era uma legal. coisa, era muito divertido. Só que aí São Paulo começou a ficar realmente muito mais perigoso e aí começou a falar, você vai andar com um carro desse, tomar um motoqueiro entrar na sua porta e destruir. E era uma época que, de repente, fechou a importação, você não podia mais trazer peça, né, para arrumar. Aliás, esse foi um hiato curioso, porque teve um período aí, vamos dizer assim, final da década de 80, ou 75, que é 74, que acho que fechou a importação, até 75, essa década de 90, 75, você não tinha peça para esses não carros. tinha. E mesmo lá fora, muito difícil. Ou você achava peças antigas, ou você não tinha. Então era difícil andar. Inclusive com o Jaguar era um saco, porque o Jaguar quebrava muito. E você não achava nada. Hoje você tem tudo que você quiser, porque tudo é fabricado, né? E hoje em dia não quebra A própria mais. Jaguar fabrica peça para os carros antigos Muito, hoje. Exatamente. Eles têm o Heritage. A Classic lá, Classic, tem muita coisa. E assim, eu até converso muito com o Henrique, a gente fala muito sobre isso. Os carros antigos... O Henrique é o Henrique Mendonça do Acervo. Do Acervo. Sim, grande já esteve aqui com a gente. Exatamente, grande amigo. Os carros antigos hoje, você tem peça para tudo. E hoje os carros são muito mais confiáveis, porque você troca lá, você tinha o dínamo, você bota alternador, bota ignição eletrônica, não quebra mais tanto. Não quebra mais. Então, assim, eu ando com o Type direto, ele não quebra. A gente fala, Jaguar quebra pra caramba. Hoje em dia não mais. Você vai lá, faz modernizações que os carros ficam muito bons. Hoje em dia, talvez os Jaguares quebrem os mais novos, que é muita eletrônica. Mas para mim, eu tenho a impressão, né? Talvez você tenha essa impressão também. O grande problema não é o carro de hoje, é o carro de 10 anos atrás. O carro de 10 anos atrás, a tecnologia dele ficou obsoleta e você tem muito pouca coisa para você conseguir peça para ele, não sei o quê. Então esse carro de 10, 15 anos atrás, hoje, é um problema muito maior do que os carros da década de 70, 80. Porque os carros de 10, 15 anos atrás começaram com a eletrônica. Então, que são os aquela piores. eletrônica safada que dá problema na injeção. Eu tive um Vidro elétrico A397. quebra. Meu senhor do céu. Meu senhor do céu. Porque era isso, é a transição do analógico para o eletrônico, né? É isso mesmo. E aí era tanta coisa, tinha até o BMW Série 7, que eram 70 computadores dentro do carro. Que a BMW falou, não indicava nem blindar, porque podia danificar, sei lá quantos quilômetros de fibra ótica dentro do carro. Fibra ótica ainda. A BM era fibra ótica. Meu Deus, você não pode mexer, velho. Se der uma merda, se romper uma fibra ótica, acabou. Não, Pode jogar o carro isso, fora. Acabou. Bota fogo. Quantas Land Rover? Bom, a gente viu hoje uma. Quantas Land Rover você vê afundada e tal? Porque eu acho que é uma época de transição que talvez hoje esteja muito mais amadurecida. Sim, exatamente. Muito mais amadurecida. Então esses carros da década de não vou nem dizer 70, 60, 50, que são absolutamente analógicos, né, e muito transparentes de você mexer. Hoje em dia você pode fazer substituições razoáveis que deixa o carro extremamente confiável. Então é isso, vira uma máquina pura, né? Exatamente. É o puro. Então, assim, por exemplo, dava problema de platinado. Puta, quantas vezes fora eu tava essa com porcaria. meu pai no meio da estrada, porque Colava a porra do platinado, você dá aquela lixadinha e tal. Isso não tem. Não depois tem você mais. bota ignição eletrônica, acabou. esquece. Não é mais o problema do carro antigo. Então é legal. São carros que você consegue mexer e deixar muito confiável. Eu não fico na mão com o Jaguar, apesar de que tem muita gente que deve falar, puta
puta que pariu, esse cara tá mentindo. Não tô mentindo, eu não fico na mão com o Jaguar. Nem com o DKV, porque Não, ele não anda. Não, o DKV não. O DKV é uma simplicidade, né, de É incrível, motor, né? Então, Eu gosto que tem um evento de DKV nacional que acontece, eu não sei se é O Blue todo Cloud, ano, né? que chama Blue Cloud. É. Por causa da fumaça azul que o DKV... É sensacional chamar Blue Cloud, velho. É sensacional o evento chamar Blue Cloud. É Sensacional. incrível. Você sabe que tinha Isso é final da década de 80, começo da 90, tinha aquela subida do Pico do Jaraguá. Vocês lembram sim, disso? claro. E Não, você sabe que aquilo veio desde o começo de 80, né? Exatamente. E quem começou isso, quem organizou inicialmente, foi o clube do DKV. E meu pai era organizador do clube do DKV. Depois mudou, foi o MG Clube que começou a Pode fazer. ser que tenha passado para Pode outro. ser. Eu lembro que chegou um ponto que meu pai falou assim: eu tô fora disso porque uma hora vai dar uma merda, alguém vai dar uma porrada aqui. E meu pai era advogado, ele ficava assim: meu, vai sobrar, sabe? Medo das Então, consequências. mas por muitos anos foi o clube do DKV que organizava isso. Que coisa, Então, né? eu lembro que eu fui várias assim, eu ficava doido, né? Cada carro, Cara, eu me lembro de ver... Eu vi um vídeo há pouco tempo. Um vídeo muito antigo. Eu tô nesse vídeo, eu sei que vídeo Você sabe tá que falando. é um vídeo de fita Sim, cassete sim, que alguém sim. passou para digital. E eu não sei se está no YouTube, eu não me lembro onde que eu vi. Eu vi ele inteiro, é um vídeo relativamente longo. Não sei se eu recebi no WhatsApp ou se eu vi no YouTube, alguma coisa assim. É um vídeo longo. Tinha uma 300 SL Exato, que porrou. preta, que eu nunca vi esse carro aqui. Aí tá. Tem gente Pleura. que diz, não, é porque esse carro mudou de cor. Porque neste evento, ele deu uma puta panca. Uma 300 SL Eu estava lá, 55, sei lá. conheço. Então, Não, mas ele sempre foi preto e ainda é preto. É? Eu conheço o cara. Ah, tá, então tá bom. Mas eu estava lá neste dia. uma Ainda é tristeza, preto, então. Ainda é preto e ainda é lindo. Maravilhoso. Foi muito bem arrumado. Ah, não não, foi isso, nada. isso, aqui, né? se tem uma coisa no Brasil que não dá pra falar mal, é isso. Quando você pega um cara que é bom, A qualidade do serviço. Sim, a qualidade do serviço é... Porque a gente fica olhando serviço de chip fuse na televisão e, cara, a pintura dele é muito boa. Mas é carro italiano, né? Todos viram carro italiano. É Pura massa. E se você olhar... mas é porque para eles fazerem 7 dias o carro lá no overhauling que eles faziam, se ele não fizer daquele jeito, não faz. Não faz 7 dias, não tem como. Não faz. Então o que acontece? A gente vê... O programa de chip fuse tinha uma pintura muito boa, mas você vê vários outros que a pintura é horrorosa. O carro fica todo ondulado e é horroroso, pô. E aqui no Brasil, a gente tem uma mão de obra muito boa, velho. Tem mesmo. Tem gente aqui que é especial. Posso Eu vou dar um exemplo. Fala aí. Não, eu conheço uma pessoa, até posso falar aqui, tem usado dos serviços dele, garagem da militaria. Isso foi uma descoberta. Não conheço. Não conheço também. Pois Eu ia falar do Ele Salzano. vai ficar feliz de eu falando aqui Eu ia dele. falar do Salzano, mas que o Salzano é um cara conhecido nesse meio de carro antigo. Sei. O Salzano vai para os Estados Unidos restaurar carro lá. Então é um cara que manja. Então, assim, mas eu não conheço. Onde é? Então, Onde? garagem da militaria, Indaiatuba. Eu espero que ele Fica me... fica perto do Dene. Ivan, você vai me dar desconto, hein? Puta merda. Porque garagem da militaria foi uma descoberta, de repente, para levar os carros. Foi por acaso, foi meu E-Type que um dia tava com o radiador vazando. E eu lembro que eu parei num auto elétrico que eu usava lá na cidade. Falei, puxa, consigo, você conhece alguém? O radiador é uma coisa sem nenhum segredo, né? Sim, é simples. Tira e arruma e etc. Ele fala, não, vai lá no Ivan, o cara da militaria. Ainda era um business pequeno. O que ele faz? O Ivan é um cara que ele é um ex-engenheiro da GM, ele era o cara que cuidava dos protótipos da GM, então ele montava carros e ele acabou saindo da GM. A GM, inclusive em Indaiatuba, tem a pista da Cruz Alta, né? Aquela pista de teste. E ele montou um negócio, ele é muito apaixonado por veículos militares. Por isso... Garagem da militaria. Ele é muito bom. Ele faz tudo lá. Ele faz da chapa, daquela de, sabe? De moldar a chapa, a montar, a fazer. Então, assim, espetacular. Uma pessoa de conhecimento imenso. Então, nossa, tudo de, sabe, de peça que precisa
fazer. Então, por exemplo, até o Lancia, que era um carro chato de ser, porque obviamente não tem peça aqui. Puta, trazer. Hoje em dia até tem peça para trazer, mas caro, né? Não, e Bate é um trâmite chatinho. é chato, bate no FedEx, aí a receita. Puta, precisa fazer uma tal peça, aí ele sabe, puta, isso aqui tem que ser liga de não sei o que lá com não sei o que lá, porque senão vai corroer com o fluido. Meu, ele é sensacional. Então foi uma grande descoberta. Eu até Olha, anotei aqui pra gente conversar com Ô, Ivan, ele. pelo amor de Deus, hein, me ajuda também, viu? Porque eu levo os carros lá e ele... Mas é um cara... gosto muito e pra você ter ideia, assim... Quando eu comecei a levar os carros com ele, que não faz muito tempo atrás, começo de pandemia, 3 anos atrás, ele era desse tamanho, hoje ele já tem 2 galpões, ele faz coisas com carros, carros militares, você vê lá desde caminhão militar, coisas fantásticas, mas também carros antigos, né? Ele tem feito coisa muito especial lá. Eu acho que é um meio que a gente... Né, desde que a gente comprou um Tempra para tentar reformar, a gente tem... pois é. Não é maré, pelo menos. Não, é um Tempra. É um Tempra turbo. É um Tempra turbo. Tá bom. E eu tenho visto que, assim, a gente só conversou com pessoas boas, porque foram indicações, né? Tal, mas eu tenho visto que essas pessoas, elas cresceram cada vez mais. E acho que muito porque tem muita gente ruim e tentando enganar pessoas de bem. Muito. Tem muito. Então, quem faz a coisa bem feita, Arrebenta. honesta e com valor condizente ao trabalho, né? Porque tem muita gente que não cobra o valor condizente ao trabalho, arrebenta. Começa a crescer muito, porque tem uma carência, principalmente a gente vê agora os carros dos anos 90. Né? Nós compramos Que um carro dos anos 90. Que são os neocolecionáveis, né? Neocolecionáveis, exato. Existe uma carência tão grande de mão de obra boa. Quem faz muito bem. É verdade. Eu não digo nem só isso. Hoje, esses carros dos anos 90, que também, principalmente os nacionais, são uma transição de tecnologia, para quando a gente começou a ter os carros com muito mais plástico dentro. A gente começou a ter injeção eletrônica, bomba plástico, de óleo, né? umas coisas que... o plástico, ele resseca e estilhaça igual a batata. É um negócio inacreditável. E ele às vezes faz isso sozinho, lá parado. Você olhando para ele faz... Crack. É um negócio maluco. E outra coisa é as injeções dessa época, né? Então, os anos 90 tá numa era onde todo mundo que quis ter alguma coisa dos anos 90 tá trabalhando, tá ganhando sua grana e quer realizar aquele desejo que tinha nos anos 90. Total. Mas ainda existe uma carência muito grande de peça. Porque essas coisas nacionais, principalmente carro que nem o nosso, que é de baixa produção, muito baixa, você não acha peça. É verdade. Não tem peça. É verdade. O que tinha já sumiu, né? O que você tem que achar agora é carro para desmanchar e tirar os pedaços que você precisa. Que também não tem, porque era um carro de baixa produção. Então é complexo. Eu acho que ainda vai ter uma indústria que vai começar a virar e fazer as peças que nem fazem para os carros dos anos 50, 60, 70, 80, vão começar a fazer para os anos 90. E eu também. acho que você tem toda a razão que você está falando, e é assim, e eu vejo isso pelos colecionadores. Vou botar como exemplo o meu pai. Meu pai, os carros que ele tem são os carros que ele tinha tesão quando ele era moleque. Aspiracionais Que não total. podia ter, olhava e fazer, puta, que tesão, DKV. DKV era um carro legal na época, porque era um carro muito... O pessoal mexia muito, né? Sim. Então meu pai Tinha até... corrida, né? Exatamente, são motor 2 tempos, que o pessoal mexia até explodir o negócio. Uhum. E explodia, eles botavam outro. Exatamente. Um carro motor simples, né? O pessoal... E meu pai conta, inclusive. Meu pai fazia... Ele morava no Pacaembu. Ele era amigo do Wilson Fittipaldi, etc. De mexer com o carro e zoar. E aí ele fala, puta, a gente ia lá pra Interlagos e era lá no mato, no fim do mundo. Mas assim, era o tesão dele, era exatamente os carros da década 50 e 60. Ele ficou falando. E hoje a gente tá na geração que gosta dos neoclássicos. Que Sim. é o que você exatamente estava falando. Os carros da década
80, 80, 90, 90. né? 90. É Então isso. todo mundo indo atrás da 190, né? Desse tipo de carro. Gol GTI. M3 E30, Gol GTI. Exatamente. Então, assim, até colocando. Tem até o cara de Indaiatuba também, que é o. Como é que Dene. chama ele? O Dene, exatamente. By Dene, né? Que tem os. Inclusive a oficina do Ivan é muito próxima numa parte industrial. Mas você acaba criando a demanda para isso, né? Então começa todo mundo gostar. Gostar de uma. Então, assim, daqui a pouco peças para carros da década de 90 vão se tornar mais, porque financeiramente. é um Alguém vai negócio- fazer. Exatamente. Não, alguém vai ter que fazer. Alguém vai ter que Acaba se fazer. tornando viável. Então, assim, o que era um total pesadelo achar peças de Jaguar da década de 60, hoje em dia, puta, tem 3, 4 grandes lojas na Inglaterra, nos Estados Unidos, que você acha tudo que você quiser. Então, não tem mais problema. Você acha tudo que você quiser. Mas, há 30 anos atrás, você não achava nada desses carros da década de 60. Tem outra coisa, né? Eu acho que o carro está se perdendo de um modo geral. O pessoal não tem mais interesse, o pessoal mais novo. Então, quem tem interesse tem que ser atendido. Por isso que a própria Jaguar, a BMW, a Porsche e várias outras Fazendo têm os os Heritage classics, né? Centers, os Classic Centers. Então eles fazem peça e eles... Por exemplo, a Jaguar, o Jaguar Land Rover também. Você manda o carro para eles. Sim. Eles fazem teu carro inteiro de novo. Sim. Os caras raspam na chapa, o que tapou de joga fora, né? E arrumam teu carro inteiro. O Porsche é a mesma coisa. A Porsche, quando eles começaram a fazer isso, eu me lembro claramente. Acho que foi no meio dos anos 90. Acho que 95, 6 ou 8, sei lá, talvez. Você mandava um Porsche para eles, custava $35 mil. Era o que custava. Não, mas meu carro é só fazer um martelinho na porta. Você quer mandar pra gente, vai custar $35 mil. Ou meu carro é um lixo que está desmontando, está quase só o pó de ferrugem, $35 mil. Eles faziam tudo. Cara, mas eu discordo um pouquinho de você que a geração não tá, gerações mais novas não querem mais dirigir e tal. Nunca quiseram. Eu acho que teve a grande parcela da população Pode ser. nunca quis dirigir. Pode ser. Só que dirigia porque era obrigado. Hoje tem facilidade de Uber, numa cidade como São Paulo, o metrô melhorou, o transporte público melhorou bastante, os ônibus hoje são um pouco mais confortáveis, pelo menos tem ar-condicionado, dá para andar no verão. Alguns. Nas principais linhas, todos. Mas eu acho que a grande maioria da população nunca quis dirigir. Só dirigia porque era obrigado, porque precisava. E hoje não precisa mais. Então, assim, só que o que eu acho que as marcas perceberam é que talvez lá nos anos 80, nos anos 90, pessoas como o seu pai, pessoas como o pai do Mal, Marx, não eram vistas como os olhos que hoje são. Sim. Eram pessoas... O Mal falou isso aqui. Ele falou, cara, olhavam pro meu pai e falavam que ele era louco de ter todos os carros que ele Não, tem. e você conta nos dedos, né, naquela época. que É eram os isso, caras que entendeu? faziam isso. Eu acho que as marcas perceberam que existe um mercado muito forte ali. E as coleções começaram a aumentar, os interessados em colecionar carros antigos começaram a aumentar. e eles Principalmente viram, nessas marcas principais. Podemos ganhar dinheiro nisso aqui. Eu acho assim que tem duas coisas diferentes. Uma coisa é o motorista, outra coisa é o Entusiasta. Ficcionado entusiasta. Eu pego até um pouco pela geração que tem abaixo, né? Meus sobrinhos, eu tenho uma filha, então não vai muito no mundo do carro, mas assim... A minha gosta um pouco, viu? Não, é até engraçado, ela passeia bastante comigo, tal, ela adora, acha divertido, mas eu digo assim, no fim, Sim, não tem essa... sabe muito além disso, Sim. né? E eu vejo o meu sobrinho, um dos meus irmãos tem 2 meninos que olham aquilo tudo e falam, legal, mas deixa eu voltar pro videogame, entendeu? Então assim, eu acho que hoje a gente tem existem outras coisas no mundo que estão chamando mais a atenção da criançada do que os Concordo carros, plenamente, Pode ser. mas também tem uma coisa que o Gui Murad falou sentado aqui. Ele falou, cara, o carro, na nossa época, era um enabler.
era você fez 18 anos, agora você pode pegar o seu carro e ir para onde você quiser. Não, e a mas gente é pegava isso. o carro e ia para onde a gente Sim, queria. sim. Era a nossa liberdade. Sim. Ele libertava a Hoje gente você não daquela precisa coisa. mais. É esse o ponto. Exato, é isso. É isso. Só que em Hoje compensação... o seu enabler tá aqui, ó. É isso. Exatamente. Você vai para qualquer lugar, você faz qualquer coisa com isso aqui. isso. É por aí. Só que em compensação, né, a gente que lida com várias faixas etárias aqui, né, que nos assistem e tal, o moleque de 20 anos hoje que gosta de carro, Ele é aficionado. ele é absolutamente fissurado por aquilo. E do mesmo jeito que isso aqui chama mais atenção para ele não gostar, também é uma fonte de informação Fudida. e de dados É. que ele mergulha naquilo e ele sabe muito mais do que a gente sabia na idade Sem dele. dúvida. Quantos caras de muito vocês que estão assistindo até esse minuto, quando ele falou Jaguar MK2, foi no Google e pesquisou que carro é? Porque eu sei que É o carro porquinho, chamado do porquinho, né? Porque tem aquela bunda É. caída. Mas cê sabe que você deu eu acho que tem uma coisa até interessante para falar sobre isso. Fórmula 1. Eu diria que Fórmula 1, há 10 anos atrás, estava em grande decadência. Sim. Total. Decadência de público, né? De audiência, né? E aí o Bernie Eccleston acabou vendendo para os americanos, tal, que pegaram a Fórmula 1 e estão transformando num negócio muito diferente. Ela tá muito mais, como eu vou dizer assim, ela está muito mais próxima do videogame, talvez. No sentido de você estar assistindo a corrida e você pode pegar seu iPad e você ver várias coisas e várias câmeras Sim, sim. diferentes e etc. Então você aproximou a Fórmula 1 no mundo virtual um pouco. E isso aproximou, você trouxe muito público de volta para a Fórmula 1. Então até tem várias estatísticas, tenho lido a respeito disso, que a Fórmula 1 tem se tornado realmente... Ela tem ganhado um público gigantesco. Gigantesco. E não Principalmente novos, gente nova. E de pouco tempo para cá, tô falando de 3 anos para cá, uma coisa assim, porque até então ela estava indo para baixo. E agora ela está fazendo assim, porque eles moveram para um lado. E se você pode olhar até, você está assistindo lá a Fórmula 1 e de repente aparece a imagem do cockpit, né? Do cara dirigindo ali. Não, e aí cheio de informação projetada, Todo igual de negócio. videogame no Você Halo. parece Não, que aquilo você é tá maravilhoso. dirigindo, você parece um videogame, quer dizer, parece um... É muito videogame. E isso atrai muito o público jovem. Cara, Então, Atrai. Eu falo sempre em comparação com a NASCAR, né? Porque eu sou comentarista da NASCAR, Sim. então eu tô ligado nisso o tempo Aham. inteiro. A NASCAR tem um público monstruoso. Talvez seja uma das categorias que tem mais público. Mas o problema da NASCAR é que o público da NASCAR, a idade média do público da NASCAR é 45 plus. Então, Eles não estão têm trazendo, conseguindo trazer. eles não têm público jovem. E a Fórmula 1, Caramba. o grande público massificado que veio com a Liberty Media foi trazido pelo Drive to Survive, foi trazido por essas Drive coisas to de Survive, tecnologia Netflix, que exatamente. você falou. Lembrou bem. O cara tá assistindo a corrida, ele vê no iPad, ele vê a parcial, quem que tá tirando, quem que tá indo, quem que tá andando melhor. O cara vota no piloto do dia. E- Isso aí é tecnologia, isso aí você traz a molecada para Eu concordo, eu acho que todos esses elementos, e eu acho que eles fizeram uma coisa que os americanos fazem muito, muito, muito bem, que é vamos tirar do Olimpo esses caras, que são os isso pilotos. sim. Porque chegou num ponto que a Fórmula 1 era tão restrita e tão restrita que você perde o interesse. Você fala, não, aquilo lá tá bom, deixa lá, porque aquilo lá não me diz nada. Isso. Fórmula 1 já tirou, o piloto está mais perto do público, a Liberty Media, né? O piloto está mais perto do público. Cara, eu me lembro, ano passado foi, né? Que foi a grande rivalidade do Hamilton com o Verstappen, o ano inteiro e tal. Eu me lembro de fazer um churrasco na minha casa, estar uma prima da minha esposa e a minha esposa conversando de Fórmula 1. Tipo, passar, sabe? Tava passando, tava as duas falando de Fórmula 1. Eu falei, oi? A minha esposa me acorda hoje. Fala, escuta, vai ter corrida, vai começar a corrida, vamos? Não, isso é uma coisa que é maravilhosa. Hoje em dia se assina, né? Eu assino. Então agora eu posso assistir a corrida a hora que eu A quiser. Pro TV, né? E Fórmula eu 1 Pro sou. TV. E assim, isso até falando um pouco de mim, assim, a cultura da Fórmula 1 na minha casa foi muito grande. Então, esse sítio que a gente tem, que tem essa garagem e tudo, meus pais foram muito legais, a gente sempre levou muitos amigos para lá.
E eu tenho amigos até hoje que todo mundo lá faz 50 anos de idade, vira e fala assim, cara, eu gosto de Fórmula 1 hoje por causa da sua casa, porque lá era sagrado no domingo de manhã. E assim, é impressionante, todo mundo muito ligado nesse negócio. Só que, e eu vejo assim, até sobrinhos meus que hoje, que também são muito videogame, não são ligados em carro, mas eles gostam da Fórmula 1, por causa de todas essas... Não, é isso, é você ter essa proximidade. Eu me lembro de criança, a gente tem um amigo que chama Thiago Kifuri, que ele tem o canal dele, o canal Máquina, bem grande, inclusive, fazendo um trabalho maravilhoso. Eu me lembro de assistir Fórmula 1, assistir 93, 94, falando com ele no telefone. A gente ficava falando no telefone. A corrida toda. Corrida inteira. Eram coisas que assim, me marcaram. E talvez muito do que eu faço hoje vem por causa daquilo lá. Entende? Porque eu venho de uma família que ninguém gosta de carro. Sei. Então eu sempre tive que aguentar uns caras que nem ele para falar de carro. Entendeu? Para ter com quem falar. Você entende? Então, assim, isso marca. E eu acho que essas gerações mais novas vão ter isso, mesmo sem ter, infelizmente, um piloto brasileiro lá competindo. E eu não dou Talvez a mínima por ter piloto brasileiro ou não. Assim. Eu, sinceramente, eu gosto dos carros. Então, mas para quem você torce? Não torço para ninguém. Eu torço pela beleza desses carros, que coisa maravilhosa. São lindos. Eu não quero saber de piloto, sabe? Eu não torço. Claro que você tem um cara que aquele ano você quer, puta, gostaria muito que o Verstappen fosse Não, campeão. E é legal os cara brigando. O legal é a competição, Eu né? sou louco pela tecnologia, pelos carros, pela organização, pela aquela coisa, aquilo que eu olho e falo, pô, Não, é demais. É demais. A Liberty Media, eu acho que fez um trabalho maravilhoso. Fantástico, assim, foi uma transformação. Mas eu, assim, agora voltando aos automóveis, é preocupante de certo modo, porque eu não vejo muito as novas gerações tão plugadas como a gente foi, né? Como a gente é. Né? Não. Eu costumo ter opiniões um pouco drásticas sobre as coisas. Mas a maioria das vezes é brincadeira. Mas eu falo assim, é melhor que não goste. Deixa pra quem gosta de verdade. Deixa pra um público. Deixa pra quem gosta de verdade, porque eu acho que isso tudo vai transformar a indústria automobilística de uma forma geral. Existem carros, os carros estão cada vez mais sem graça? Na minha opinião, não. Eu acho que os carros massificados, eles são cada vez mais iguais, cada vez mais sem graça, mas os carros que não são pra massa, eu acho que eles estão cada vez mais legais. E eles são pra atender quem gosta. Bom, eu não sei, vocês vão estar vendo isso daqui umas 3 semanas. Mas se a gente pensar, há 3 dias atrás, a Pagani lançou um novo Pagani, né, o substituto do Huayra, o Utopia. Né, o Utopia. O que vocês acharam? Cara, eu vi o carro também. Design-wise, ele é ok. Eu achei ele melhor do que os outros. Eu não sou um fã do design dos Paganis. Eu também não. Eu até achei ele mais. Eu ainda acho o Huayra mais bonito do que ele, mas eu acho que. Mas é isso. Ele ficou mais. Ele ficou parecendo mais um carro. Ele não é mais um show de design. Ele é um carro feito para funcionar. Então eu achei que ficou legal. Mas o que mais me chamou a atenção disso é o Horácio ter voltado com o câmbio manual. Pois é. Então ele entendeu que o negócio dele é tão nichado, mas tão nichado, que ele pode fazer do jeito que ele quiser e do jeito que os clientes gostam. Você não precisa fazer um câmbio para ser o mais rápido. Aquilo não é para ser o mais rápido, aquilo é uma obra de arte e que tem que dar tesão no cara prazer. De dirigir. Pronto, é isso. É por isso que eu admiro tanto o Koenigsegg. Outro eu admiro. Admiro. Ele é um artista. Eu acho que ele faz ele é um umas puto coisas engenheiro, né, também. Ele é fodido. Eu acho que ele faz umas E coisas. finalmente ele fez, eu não sei o nome, mas ele finalmente fez agora. Ele lançou semana passada, né? Que saiu o carro dele, novo dele. Semanas, Mas finalmente eu achei um carro bonito dele, porque eu nunca achei grande coisa. O último eu achei um carro proporções interessantes. Assim. Se eu fosse escolher um hipercarro hoje, eu compraria um Gemera. Assim, mas seria o meu e o Gemera o Gemera é híbrido, né? O Gemera é híbrido, por isso que ele tem 1.500 cavalos. E 4 lugares. 4 lugares com espaço. Não, cara, e um hipercarro com espaço. É um hipercarro com espaço, você colocar uma bagagem de... Não, mas o que ele está falando não é esse. É como se fosse um... eu sei. Não, mas eu sei qual que você está falando. É um CC, eu não sei o nome, mas eu sei. Tem o câmbio manual
E... É o Agera, é um Agera mais novo, vai, sei lá. É isso que tem o câmbio o manual e automático. Tá aí outro exemplo da loucura do cara. O cara faz o câmbio manual e automático. Mas aí, em contraste a isso, saiu a AMG, né? Aquela derivada da Fórmula 1. Que é um absurdo de tecnologia e... Eu acho lindo o carro. Eu também acho. Animal. Ele me lembra aqueles carros do Speed Racer. Você viu os vídeos desse carro andando? É assustador, Não, né? E o ronco que tem dentro. É complicado. Um seguidor nosso tava em Nürburgring Ontem pro nosso tempo. Ele fez um vídeo dele passando na reta. Na reta, na onde você entra pra fazer a volta do Touristfahren lá. Tá. Cara... O vídeo tem 2 segundos. Não, é assim, E é um negócio que passa você um fala, AMG meu GT1 Deus do céu. e aí passa um Aston Martin V12. Entendi. Você fala, o que é isso? Passou uma flecha ali, era o Batman correndo. Porque o carro ainda era todo preto fosco. Juro, é de arrepiar. Você fala, não é possível. É um design, é um carro... Obrigado, Wagner. É um carro, assim, ele impõe medo, né? Assim, ele tem uma cara... Eu gostei. Mesmo o Aston Martin Valkyrie, eu acho espetáculo. Também é lindo. Também. Acho Vocês viram espetáculo. ele abrindo a porta? um Que ele tem negócio. aquele detalhe... Aquilo é um entra espetáculo. pra dentro, né? Aquilo é espetáculo. É curioso esse mercado desses super carros, né? E tem vários interessantes agora saindo. E, né? Quanta gente tem dinheiro para comprar esses muito louco. carros tão... A gente milhões de já dólares, né? teve aqui uns negócios muito interessantes e diferentes. Tipo o Spiker. É. O Spiker é um carro que, quando o Júnior trouxe, eu nem sei se ele lembro. achava que ele ia vender aquilo. Mas de repente é um carro que basicamente é simples, vamos supor. É um carro simples, é um carro todo trabalhado com o tema de aviação, mas ele usa um Audi V8 com câmbio manual de 6 marchas. É um ronco maravilhoso, tem um desempenho... Não precisa fazer 0 a 100 em 1 segundo. Não é isso. Não é... E aí outro dia eu vi alguém falando, o Tesla, comparando o Tesla e um LaFerrari, comparando os dois, e aí eles diziam que o Tesla era um micro-ondas e a LaFerrari era uma churrasqueira. Fala, faz a carne também, mas você quer o seu churrasco no micro-ondas? É mais rápido, mas é melhor? Não. Então, aí é o ponto. Eu acho que a gente sempre... Eu, pelo menos, tive isso quando era moleque. Eu queria... Eu via número, eu ficava naqueles... isso é 1/10 mais rápido. 1 km por hora melhor de velocidade final. Eu gosto de cilindro. faz? Quanto mais cilindro, mais legal. Então, entendeu? é Só que, verdade. infelizmente, eles estão tirando os cilindros, né? Mas quanto É. mais cilindro, mais legal. Um V12, essa 850 de novo, que eu tô falando dela. 12 cilindros. Murilo, amanhã você vai receber uma Murilo, ligação. amanhã, 100 mil reais, você tem uma proposta na mesa. Ô, pra ser louco! 150. Eu acho À que você vista, hein, Murilo? Não, e o resto do carnê ele pode mandar pra onde? Cara, mas é muito louco, né? Eu não sou contra o downsize. Eu não sou. Eu acho que se for um negócio que ande legal, que ande bem, que traga emoção, eu não sou. Mas eu acho que tem espaço pra tudo. Mesmo elétrico. Sim. Pô, elétrico é legal demais de andar. É muito legal de andar. Eu nunca andei num Tesla, mas tenho uma curiosidade. nem Nunca precisa andei ser de num Tesla, Tesla é. também. Se andar Mas no Volvo XC40 Tá. ou C40, você já vai ficar surpreso. Se tiver essa oportunidade, ande num Volvo XC40 elétrico. É, Porque no ele P8. é a essência do que um elétrico pode ser. Ele faz 0 a 100 em 4 segundos, mais ou menos. É rápido. Não, é a retomada. Só que é isso. Ele é um elétrico bem agressivo. A Bem 60 agressivo. por hora, você mete o pé no acelerador, você... E assim, nem indo para os elétricos, mas ainda na geração dos turbos, eu tenho como carro de uso diário o Passat B8, né? O último. Não, é inacreditável que os dois convidados de hoje têm o mesmo carro. O verdade. Passat também? É a última geração e tal. Maravilhoso. Baita Aí você anda carro. no carro assim, você não precisa de mais do que isso. Não. Só que é um 4 Baita carro. cilindros 2.0, uma tem 220. Eles botam 220, mas acho que é até mais potente que isso. Eu passei no dinamômetro da frota da Volks, deu Tá. 218. 218, então é isso aí mesmo. Mas fala assim, pô, você não precisa mais do que isso. Ele é até meio estúpido assim, você vai dar aquela Ele até dá uma aceleradinha, distracionada, né? Ele dá aquela...
Então, assim, é um carro fantástico. Apesar de que eu tenho... A gente está falando de carro, gosto de falar de carro aqui, mas eu tenho algumas... E eu gosto de Volkswagen, mas eu tenho críticas fortes a este carro, sabe? Eu já tive outros passados. Por favor, fale. A suspensão do carro é um lixo. Eu nunca vi uma coisa igual. E a suspensão eletrônica, né? Suspensão eletrônica. E eu tive a geração anterior, tá? Eu tive uma variante do B7, que era um carro macio, agradável para você andar. Esse carro é uma carroça. É o DCC. Dynamic Chassis Control, ele não presta. É horrível. Tem que E, tirar. assim, e o carro é maravilhoso, mas a suspensão é nojenta. E assim, é um carro... ele é até engraçado. Você tá andando com ele... Teu carro é blindado? Não. Não. O outro era. Esse não é. Você tá andando na cidade, você pega um pouco um asfalto mais trepidado. Aquele asfalto, né? Exatamente. Você sente a traseira dele fazendo assim. Ele escorrega. A traseira escorrega. Que merda de carro. Tudo bem, é feito para a Alemanha, mas não interessa. Vai vender no Brasil, você tem que dar uma adaptada no carro. Não, mas é o DCC. Se você andar em um que não tem o DCC, ele vai ter um comportamento muito parecido com o que tinha a tua Variant antes. Ele era muito mais... O problema é o Dynamic Chassis Control, que não é bem calibrado. Novamente, Ele é não funciona eletrônico. Assim, É eletrônica. obviamente, você pega a Bandeirantes e vai com o carro, Não, que delícia, tal, mas a Bandeirantes... Mas você bota no esporte, ele fica duro. Fica duro. Não vale a pena. E é muito louco, porque, na verdade, você anda na cidade, você dá raiva, porque o carro é duro, suspensão é E barulhenta. você deixa ele no normal ou no Comfort? Não, ele tá no Comfort e eu vou te falar que você não tem Comfort nenhuma. É um carro nada Comfort. E barulhenta a suspensão, sabe? Ela é barulhenta. Não é... Mas toda a suspensão McPherson é um pouco barulhenta. Principalmente as dos Volks sempre foi um pouquinho barulhenta a dianteira. E não é porque está quebrada, nada disso. Mas é que ela faz um blá, 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 porque é meio comum de McPherson. E aí eu vou até falar aqui, eu gosto de falar essas coisas. É bom falar aqui num podcast público. Então. Eu até é curioso, porque eu tenho esse carro há algum tempo, e a suspensão começando a ficar muito barulhenta e rangendo. Caceta, como é que um carro de 2000 ele é 2018? A gente está em 2020. Como é que uma suspensão range? Né? A gente não está falando do DKV, a gente está falando... Mas se você mandar na concessionária, Aí eles vão lubrificar inteiro. Exatamente vai isso. resolver. Você pegou bem. Mandei na concessionária para fazer a revisão. Foi até agora, recentemente, o cara falou assim, não, pode deixar, a gente tem uma graxinha especial. Eu pensava assim, puta, parece carro antigo. Graxinha branca. especial é muito bom. É graxa branca. Que é a graxa uma branca que é de graxa silicone. É uma graxa de especial silicone. que você não pode... Achei que era meio papo. Não, Mas tem uma graxa especial. Não, é verdade. Fica tranquilo, doutor. verdade. Dá vero. E quando Que para. né, o cara ali falou assim, não, eu vou passar uma... Pode deixar que a gente tem um jeitinho aqui que a Volkswagen passou... E é engraçado porque não é... melhor. E ficou bom. E é engraçado porque não é a suspensão traseira que é multilink, é a dianteira que é a McPherson que faz isso. Exatamente. E como ela tem vários linkages, não sei o que, e ele tem aquele monte de coifa para tampar tudo, não sei o que, ele acaba de fato perdendo a graxa e fazendo uns barulhos. É muito louco. Isso é coisa que o meu carro faz isso, Citroën. Entendi. De vez em quando. Que precisa. carro é? Um Citroën C4 Lounge. Tá. Ele faz, e a suspensão dianteira é muito parecida com a do Passat, e ele faz isso também. E é uma coisa assim... E ele tem folga na haste do amortecedor e faz um Sei. também. Isso Que é normal. meio, você fala, puta, em 2022 você acha meio imperdoável um carro fazer barulho de suspensão, né? Mas isso é outra coisa que eu tenho uma sensação, não sei se é sensação, porque a gente anda constantemente com os carros, mas eu tenho a sensação de que 2013 pra cá a coisa não evoluiu tanto assim, não. Não. Tem alguns carros específicos que a gente anda que a gente vê que... Os carros evoluíram muito no multimídia, Não, é isso. mas você tem toda a razão. Mas os carros né? evoluíram onde o povo quer. De forma geral, Exatamente. como máquina, não Concordo evoluiu com muito, você. não. Porque a gente já está num nível de tecnologia que você podia andar numa cidade como São Paulo e ter um carro que você aperta um botãozinho e o carro fica bem soft para você andar numa merda de asfalto que você tem aqui. As próprias Ferraris, de modo geral, todos os carros da Ferrari tem um botão no volante, hoje, né, os mais novos, que é para bumpy roads, eles chamam. E eles não usam o termo italiano, eles usam esse termo, bumpy roads. Mesmo na Itália, eles falam que é um amortecedorzinho, o desenho, você aperta aquilo lá, o amortecedor fica bem mais confortável e muda a direção do carro, cara. Fica muito melhor para andar na cidade, mesmo na Itália, porque ele se adapta. Se a porra da Ferrari, com os carros que eles têm,
sabe fazer isso, você acha que uma Volkswagen não saberia? Não, e não é questão de saber. Come on. Eu vou um pouquinho mais longe, até porque a gente testou o Golf MK7 de 2014, não é? Ou seja, faz quase 10 anos, faz quase uma década. A gente testou esse carro quando lançou no Brasil, lá na oficina motor, ele já tinha o controle da suspensão, de mais macio para mais duro. Não tinha, não. Tinha, o 1.4 manual tinha, sim senhor. Eu não ve... a Volkswagen nunca fabricou Golf com DCC no Brasil. Cara, eu me lembro de andar nesse carro e tinha o botão. Não era o Golf, era Era o Golf. Passat. Mas você sabe que outro dia eu encontrei uma pessoa, inclusive E a Tiguan tinha... a amigo Tiguan não, do Henrique lá, que é um cara fica lá na garagem, e ele virou pra mim e falou assim, e eu exatamente estava falando isso aí do Passat, e eu falei, puta, eu tenho uma queixa muito forte da suspensão, que eu acho desagradável e tal. E ele falou assim, e aí o eletrônico, eu deixo no conforto, ele falou assim, não. O ajuste de conforto não altera a suspensão. Não, eu falei, você está brincando? Conforto, suspensão. Ele falou, não. Ele falou que não tem que a suspensão você não mexe. Não. O DCC não mexe com suspensão. Não, DCC é Dynamic Chassis Control, ele só controla os amortecedores, é isso. Ele me falou que não. O amortecedor é assim, como ele funciona... Realmente eu não vejo diferença. Não, como que ele funciona? Ele funciona, assim, o óleo que tem dentro dele... Ele limita tem umas a passagem ou não? Não, né? tem umas partículas metálicas nesse óleo, de propósito. E aí ele magneticamente, ele atrai essas partículas ou ele não atrai. É basicamente isso. Então quando você põe no esporte, ele fica mais duro. Pode ver. Se você botar no esporte e andar numa rua normal aqui em São Paulo, que é uma porcaria, você vai ver uma puta diferença. Eu sei o seguinte, Volkswagen, vocês trouxeram um carro para o Brasil que assim, ou ele é duro ou ele é estupidamente duro. Então, mas eu adoro vocês, adoro Volkswagen, adoro carro alemão, uma porra. Mas olha, é isso que olha, o meu o ponto que eu tô te era. falando do Golf, porque o único Golf que eu me lembro que eu andei com DCC foi o Golf R na Alemanha. Cara, eu tenho... Se isso existe, eu tenho 90% de certeza. Tá? Porque eu me... Ou é certeza ou não é certeza. Pois é. O 90% Mas não existe. é só para enfatizar. É que eu posso estar errado, mas eu me lembro de falar isso sobre aquele carro. Inclusive ele tinha o interior marrom, aquele carro, aquele 1.4 manual que a gente andou. Mas, enfim, Ele era alemão. é algo que poderia já estar presente, talvez não num carro popular, mas num carro médio. Num T-Cross que custa 150 mil reais, poderia estar presente. Entendeu? Mas é isso aí, de 2014, que são 8 anos, a gente fala tanto, e eu me lembro da gente conversar tanto sobre a década de 80 foi uma década que quase não teve evolução dos carros. Né? Nos anos 90 que começaram a evoluir os carros de novo. A gente está vivendo a mesma coisa na última De década. Brasil, né? Você tá... Brasil. Isso, mas é isso que eu ia te falar. O T-Rock, não o T-Cross. O T-Cross não tem, mas o T-Rock, por exemplo, tem suspensão eletrônica lá fora. então- O Polo tem. Mas é isso. É que aqui no Brasil não tem. Você vê lá fora os carros evoluindo a largos passos que a gente parou. Então A gente não tem dinheiro para comprar isso, essa tecnologia. Não adianta trazer porque a gente não vai pagar. Pode ser. Aliás, falando de dinheiro e tecnologia, saiu esse carro novo da Fiat. Como chama esse Fastback. Fastback. Que coisa feia, né? Eu não sei se vocês viram. Você olha o carro de lá e fala assim, que carro é esse? Eu preciso ver ao As vivo. rodas desse tamanho, um carro monstro. Então, eu vi as fotos de uma versão mais completinha e que a roda é toda raiada assim, então a roda parece maior. Ela é do mesmo, ela é Porque ela disse que é 17. é 17 ou Acho 18? que é 17. Porque eu li que era 18. Eu li Não, pode assim, ser 18, comentários. pode ser 18. E ainda o carro é 18. Então, assim, realmente o carro é muito grande. Até para uma 18 ele ficou pequeno. Não, então, mas aí que tá. Eu tenho amigos jornalistas que viram o carro pessoalmente, até gravaram. Inclusive, foi hoje o lançamento, então já saiu uma porrada de vídeo aqui que eu tava vendo. Todos eles foram enfáticos em dizer o carro é muito mais bonito pessoalmente que em foto. Ah, tá bom. Que em foto ele é terrível e ao vivo alguns disseram que é bonito e outros disseram, é ok. Ele é bem melhor pessoalmente. Tá.
Eu não sei, eu não gosto muito desse tipo de SUV com Não, bunda não, caída. não, eu não gosto de SUV, né? Eu digo assim, né? A gente gosta de centro de gravidade baixo, né? Não centro de gravidade alto. Então É isso. é outra O cara tem história. um E-Type. Não, eu gosto muito de perua, né? Eu gosto muito de SW. Exatamente. Se tivessem trazido o Passat da geração do seu novo aí, sedã, em perua, você tinha comprado a Mas, perua. com certeza. Porque é um carro inteligente, né? Porque o sedã é um carro burro, na verdade. Porque você dispersa espaço. Você pega aquele pedaço que tem atrás do porta-malas e você joga no lixo. E podia ter espaço para você enfiar lá. E precisa avisar Mala. o pessoal que, inclusive, é mais aerodinâmica. A perua ela é mais Muito mais econômica. aerodinâmica. Assim, realmente a perua é mais inteligente. E muito melhor do que o Station Wagon, que está matando as peruas no mundo inteiro, né? O SUV. É a SUV. SUV, desculpa. É, a Tá SUV. matando as peruas. É uma que pena. isso. Até na A Alemanha. SUV está matando. Até exato. na Alemanha. Sim. Não vai matar na Alemanha, vai demorar É, muito. mas- a Europa ainda tá segurando um pouquinho, né? Eu tenho, porque os dois carros que eu mais gosto estão morrendo, que é o hatchback e o SW. Os dois já morreram. Pois é. O próximo a morrer é o sedã. Deixa eu avisar. Pois é. O sedã também tá morrendo, né? Tá virando um meio termo, né? Não, é isso. Quando a Ferrari lança Fastback, né? um puro sangue da vida que não é Eu SUV. posso falar? crossover. Pelo menos é bonito o carro. É lindo. Eu achei o E carro não, bonito, e você sabe que mas- o pessoal que viu, né? Eu vi os jornalistas gringos falando que eles foram lá. E o grande negócio é que o carro não é grande. Então, O carro é ele pequeno. parece O carro- baixo. o até. carro- Ele parece. é- Os caras falaram, olha, ela é tipo uma Panamera Cross Turismo, mas visualmente parece um SUV. Eu tenho todas as críticas a SUV, não gosto, mas esse carro tá bonito. É lindo esse carro. Tem aquela Lusso, né, que saiu a recente. V12, Ah, V12. Exatamente, V12 e tal. V12. O carro até que é V12. bonito. Tipo o DBX. O DBX é um Com SUV essas muito bonito. portas que abrem assim. Não, e eu vi uns vídeos do DBX, DBX arrebenta até Urus, arrebenta tudo, é um negócio maluco. Não, e é lindo. Né? É lindo. A gente estava em Interlagos essa semana. Eu falo que o Aston Martin é um daqueles poucos carros que parece que o mundo à sua volta liga no mudo. Você só ouve ele, você só vê ele. Né? E a gente estava em Interlagos essa semana, Um passou Aston novo. um Aston Vantage, nem, é um Vantage Acho verde. que era um Vantage. Meu senhor do céu. Andando, tinha tava acabado de andando na passar pista. Ferrari, muita passou presença, ele. Tava andando né? na pista. É muita presença. É bonito. muito bonito. É chique, né? É, O que era? Ele é um GTR, um Nissan GTR. E um GTR mais novo também. tava andando. E eu até acho a geração anterior dos DBX mais bonitas do que a atual. Essa da 2015, 2014. Agora, Eu também gosto. São bonitos, Aqueles DBS que tinham o Carbon Edition. exatamente. Puta, aquele carro era bonito É que eu demais. acho que o Aston Martin, ela nunca foi o carro esporte mais rápido, né? Nunca foi. não é eficiente, né? Só Não é que o mais- assim, é o carro esporte que você poderia sair de andar na pista e ir pro restaurante mais chique que você tivesse na sua Country cidade. Club. Você podia ir pro Country Club. E você estaria muito bem vestido, vamos dizer assim. Eu acho que nessas gerações mais novas perdeu um pouco dessa coisa chique que tinha antes. Pode ser. Eu Ficou sou o muito melhor assim, carro esporte, mas ele perdeu um pouco do... eu gosto muito assim, eu analiso muito o carro pelo interior do carro, assim, qualidade e design. Eu acho que o design é uma coisa que interior entrega muito se os caras erraram ou não. E olhando a geração atual dos Aston Martin, eu acho que os painéis estão muito Hyundai pro meu gosto, Então sabe? ficou muito carro Do esportivo Aston? mesmo. Dos Aston Martin. Eu acho que o da BMW é muito Bom, a BMW é um tema de conversa aqui, a gente pode falar, porque eu amo o BMW, sou um fã de 6 cilindros, assim, tudo que você... Historicamente, Então adoro... você gostava da BMW até quando ela fechou em 2012, é isso? Acabou, né? Painel laranja, né? Aquela coisa pra mim. O 850 do Murilo aqui também. Mais uma vez. Falou 3 vai pedir Amanhã música. tá vendido, Murilo. Comissão pra mim. Eu realmente acho que a BMW ela deu uma escorregada de design de uns 6 anos pra cá. Nossa, outro dia eu parei lá onde foi na Avenida Europa. Bonzinho, hein? Gostei. Você acha até mais pra trás, assim? E 2012 não foi brincadeira, é sério. já Acho que 2012... eu que morava nos Estados Unidos, exatamente, eu tive lá a piruinha da série 3,
linda, maravilhosa, mas era aquela 2008. Em 93. Ainda era Chris Bangle, acho, né? Ainda era... Em 93, Bangle, Mas era um carro Não, bem mudou em bonito. 2006. E ainda era dele ainda. Pode ser. Mas a perua Série 3, né? Uhum. E painel e tal, nem gostava daquela coisa central muito, mas assim, no geral, os do relógios iDrive. muito bonitos, assim. E realmente, hoje você vê... pô, eu sou um cara que gosta muito de design, exatamente os relógios, eu que desenho os relógios. Sabe quando você vê que as coisas não conversam, detalhes de design não conversam uma coisa com a outra? E eu não acho que é só a BMW, a Mercedes está demais também, difícil de entender o que os caras... Série S, que é o padrão Classe supremo, S. né? Série é BMW. Você fala, os mercedeiros ficam loucos quando você fala série é. Os caras, eu juro, outro dia eu tomei uma comida, é por isso que é classe. Classe. S-Class. Então, os S-Class. Série é coisa de BMW. Mas você sabe que eu acho que S-Class. essas marcas elas tiveram que se adaptar muito ao mercado chinês. Exato. Mas é isso. Muito. Concordo. Audi também. E é por isso que eu hoje admiro Mas o tanto Audi ainda acho que tá bem assim. Né? a Audi ainda eu acho que se manteve mais fiel ao que ela sempre foi. Mas por isso que hoje eu admiro muito, mas muito a Volvo. Muito. Porque eu acho Também é chinesa, né? É chinesa, mas não ela faz carro pra chinês, elegante. faz carro, exato. É bem simples, né? É um carro bem Você pega o bem XC90. minimalista. O XC90, Sim. XC90 pra mim é um dos carros mais bonitos que existem. porra, é um SUV, Meu mas é irmão um tem SUV que tá, XC60, ele tem as proporções. Cara, tudo pra mim é about proportions. Você tem que ter tudo, tem que ter uma. Cara, os Volvo é tudo na proporção certinha, não tem nada exagerado, não tem nada chamativo, não tem nada gritante. É aquela beleza sóbria. E o Paulo fez um vídeo do XC90 uma vez falando isso. Falando, hoje se preza muito aquele luxo, ostentação. E a Volvo é aquela beleza minimalista, né? aristocrática, que é aquela coisa mais... de quem tem dinheiro, mas não precisa mostrar. Sim. Essa é a diferença. Eu acho assim, no design dos carros e tudo, no geral, não dá pra... foda, até chato falando, mas o Porsche é uma referência, né? Então, assim, eu digo assim, interior, painel, instrumentos, eles conseguem a neutralidade daquilo que é o básico lindo. Eu costumo dizer assim, eu estou em vários grupos de WhatsApp, participo de vários de Porsche. É tão óbvio gostar de Porsche, porque é fácil gostar de Porsche, porque eles são tão, né, bons e bonitos. Então, assim, eu sempre acho que o Porsche tem uma... muito... Não estou falando do carro só por fora, estou falando por dentro, o instrumento. Eu gosto muito de instrumento, relógio e tal. Eu gosto muito de olhar. Aliás, então, a Porsche, tristeza é que o 992.2 não vai ter mais o contagiros. No meio? O quê? Não, vai ter, mas vai ser digital. Ah, não vai ter mais o analógicozinho aqui dentro. Não sei Talvez como... o GT3 tenha, mas Ainda bem que eu já tenho 50 anos, não sei como vai estar o mundo daqui 40, porque não vai ter mais nem contagiros, porque para que ter contagiros? Pra quê, né? Vai ter. Mas eu acho que a Porsche se mantém fiel à essência dela. É isso. Eu acho que isso é o essencial, que é o que a gente comentou. BMW quis mudar, apesar de eu achar hoje o Série 2 atual, não o novo que vai vir, eu acho espetacular, acho lindo. Da carro. BMW, Não, você tá falando? o novo já... Não, o novo é horroroso, mas o M2 atual, Sim, sim. o M2, tá. eu acho Você pega um M2 espetáculo. CS. Tá. Eu acho espetacular. Tesão de... Eu gostei até do largo, do assim, novo M3 e M4. Ao vivo eu achei bem legal, mas novamente, é um casamento cigano, né? Então, eu gosto do fato, eu não tenho problema nenhum com a grade ser grande. O que eu tenho problema é com os outros elementos do para-choque que não ornam com a grade. De novo, a Alfa Romeo, por exemplo, quando aumentou a grade e ficou gigante, ninguém reclamou. Porque não é porque a grade era grande, é porque tudo ali era o que eu falei, é tudo proporção. Tudo certo. O BMW, o M3 e o M4, com a grade grande e que vai até embaixo, tinha que ter o resto acompanhando. E o resto não acompanha. De novo, eu não desgosto do carro, eu gosto até. Acho bem legal. Sim. Mas eu acho que tem um monte de elemento, principalmente tá na fora parte de de proporção. baixo do para-choque, nas laterais, que não combina com o resto.
Eu acho que com a chapa, né? Tô dizendo chapa mesmo, Ah, né? a plate, a licença. melhora até, engraçado, né? A chapa deixa menos a quebra daquelas Dá uma duas. quebradinha. Eu lembro da Alfa Romeo. A Alfa Romeo não tinha nem placa no meio, né? Você lembra Era que a placa era lateral. deslocada? É verdade. Você tem Igual razão. do Mitsubishi Lancer, os Evolution também é Mas placa. um 56, né? É, Coisa o louca, 56 era a placa lateral, normal. tudo. Um 56, um 47, eram todas a placa deslocada. E por falar em elegância, vamos falar sobre relógio? Vamos sim. Como que surgiu? A história é a seguinte. Eu trabalhei muitos anos com finanças. Trabalhei numa empresa, numa multinacional, muitos anos, etc. E essa multinacional acabei tendo a oportunidade de, inclusive, morar no exterior, trabalhar lá há muitos anos, tal. Voltei para o Brasil. E eu sempre fui um cara, assim, desde pequeno eu gostei muito de design. E assim, não é só o design automotivo, é realmente o design. E isso veio de duas pessoas. Do meu pai, por causa dos carros, e do meu avô, que não é o meu avô pai do meu pai, mas pai da minha mãe. Que é um cara que tem uma história fabulosa de fugitivo de guerra, metade da minha família é polonesa, metade da família é italiana. Então, do meu pai é italiano, Nossa, e Ervolino legal. é italiano. Mas da minha mãe, inclusive a minha mãe, é polonesa. Fugitivos da guerra mesmo, vindo, aquela coisa. E meu avô meu avô já morreu há mais de 25 anos atrás, mas ele teve uma história realmente fabulosa. E ele era um cara de gosto, assim, muito bom. Era um cara fino, sabe? E eu lembro de ir na casa dele, de criança, e sentar lá... Eu ia ajudar minha avó, eu lembro nas férias, ajudar minha avó no supermercado, aquelas coisas. Cada um tem suas memórias de infância. E eu lembro que ele tinha uma casa até muito rústica, assim, no geral, ou clássica, não rústica. E ele tinha um relógio da Braun, alemão Braun. E eu olhava e falava assim, que animal. Então, numa casa que tinha móveis clássicos, tinha um relógio Braun extremamente moderno e minimalista. Esse relógio ainda existe? Existe. E, inclusive, eu acabei comprando um novo numa série e tal. Tá. E eu acabei gostando muito, assim. E eu tô falando uma coisa... São coisas que realmente vêm de infância. Tô falando quando eu tinha 10 anos de idade, 9 e tal. Então, eu acabei realmente pegando essa coisa pelo design. Teve muita influência do meu avô. E aí eu comecei a gostar muito do design alemão e comecei a gostar muito disso. E eu fui atrás da Braun e gostei da Braun. E quando eu morei nos Estados Unidos, eu resolvi fazer coleção de objetos da Braun. Olha aí. Então eu ia no eBay, falando de coisas que não custavam caro, coisas baratas. Então eu comecei a comprar várias coisas do designer da Braun, que chama Dieter Hams, que é um cara que realmente ele é o pai do design moderno alemão. Um cara que vem fazendo coisas desde a década de 50 a 60. Hoje ele ainda é vivo, tem 90 anos de idade e tal. Tive a oportunidade de conhecê-lo até, foi até interessante. E aí eu comecei a me apaixonar por essa coisa e tudo. E eu gostando muito de design, a empresa acabou fechando esse negócio que eu tinha, era um negócio mundial, eles fecharam esse business mundial e tal. Eu falei, o que eu vou fazer da vida? E eu falei, quer saber? Eu vou fazer alguma coisa ligada a design, alguma coisa que envolve realmente carro, design, minhas paixões. Começou a haver uma moda, começou a surgir um negócio chamado assim microbrand, micromarcas. Então são micromarcas, obviamente, isso tudo surgiu porque existe a China, isso tudo surgiu porque existe a internet, etc. Você vai na China, você vai em Hong Kong, na verdade, China não é Hong Kong, mas Hong Kong, as fábricas ficam na China, mas as empresas são em Hong Kong não é China, né? Agora é, né? Basicamente. Agora é, mas vamos dizer assim, ainda é. Agora é, mas também não é, porque você tem, né? Mas assim. Eles estão tentando, inclusive, separar de novo. É uma coisa, uma briga grande aí, mas assim, Hong Kong é outra moeda, outro governo, outra justiça, outra. Então as empresas ficam em Hong Kong e eles têm fábricas na China. Clássico. Você vai lá, você leva o seu desenho, você fabrica seus relógios. E você tem essa facilidade. Então, assim, isso em 2017 eu criei uma marca de tudo. Eu desenhei o logo, eu desenhei os relógios, tudo.
fui para Hong Kong já diversas vezes e comecei a fabricar esses relógios lá. E eu criei uma marca que chama-se Roue, R-O-U-E. O que é R-O-U-E? É roda em francês. Muita gente olha e fala assim, pô, que merda de palavra é essa? Roue, porque é R-O-U-E, né? Às vezes é difícil pronunciar. Mas nada mais é do que roda em francês. Eu criei essa marca. Então fala Roue. Se fala Roue. Tem R-O-U-E, mas você fala o R e o U. Tá. Roue. Criei essa marca, desenhei os relógios, fui várias vezes para lá, voltava. Você que desenhou todos? Eu que desenhei todos os relógios. Tá, que bom de tudo, gosto de que você cor, de... Obviamente que tem inspirações muito automotivas, inspirações... Tem gente que vai lá e fala assim, puta, mas parece um tag. Não parece um tag, é porque é o cara que não entende o que é. Mas assim, obviamente, as inspirações que eu tenho de automóvel, de era da década de 60, da década de 70, tudo isso sempre foi uma coisa muito na minha cabeça, sempre gostei muito, sempre olhei. Então, Vou olhar, hein? eu acabei criando uma linha de relógios desenhados por mim, em tudo, assim, do zero, do desenho a gente chama da caixa, né, o formato do relógio, tudo, ponteiro, tudo. O desenho é 100% meu. Eu criei essa marca em 2017. Essa marca não existe no Brasil até agora. A marca sempre existiu lá fora. Então, assim, eu incorporei uma empresa lá fora, em Hong Kong. Peraí, a empresa já existia, é isso? A Roue? Ou não? Você a Roue criou? Eu que criei, mas eu incorporei a empresa Roue. Ela fica em Hong Kong. Ah, tá bom. Você abriu ela lá. Abri ela lá. Tá. Não existe no Brasil. No Brasil existe agora, mas ela não existia. Desenhei os relógios, fiz. Eu tenho warehouse, né? Os estoques eu tenho em Hong Kong para distribuir para os Estados Unidos e para o resto do mundo. Eu tenho na Inglaterra, eu tenho na Holanda para vender, porque tem o Brexit, no fim eu tive que fazer duas. E é uma marca que eu criei absolutamente online. Então as pessoas compram tudo no meu site. Tudo desenho meu. Tudo de colecionador de automóveis. Quer dizer, tem muita paixão aqui. Não é um negócio que eu simplesmente fui... Não, realmente é uma coisa... Olha a parte de trás, que tem o desenho do... É um Porsche 910. Um 900, eu ia falar um 910. É um 910, que é um carro da Porsche que eles fizeram... É um carro de corrida da Porsche, não é um carro... Sim, de rua. Não é um carro de rua, é uma edição especial. Dá pra Todos ver os relógios são... É difícil. De repente a gente conseguir na edição colocar as fotos. Isso aqui é uma roda de Lamborghini Miura. Esse é um outro relógio, esse é uma outra linha que eu tenho. Mas é roda de Miura, não é isso? Esse é o Miura, você captou certinho. Se você colocar, ele consegue ver ali. Que aqui tá muito perto. Mostra atrás para ver o Porsche. Dá para ver? Tá conseguindo focar? Pode continuar falando, tá? Só. Então, assim, essa aqui é uma linha baseada nos anos 60, Porsche 910. O que você... Vou parecer até 2 cervejas, 3, 4. Segura mais pra frente. Aí. Mantém aí, tá? Não muda por causa do foco. Pode falar. Bom, a gente só deu Então, essa assim, por exemplo, esse aqui é um modelo que chama-se TPS, que é um Tachymeter Pulsometer, porque ele tem a função de taquímetro. Taquímetro nada mais do que aquele que você mede a faz velocidade. Um quilômetro, né? Ele mede a velocidade média. E o pulsômetro, que é em determinado tempo de segundos, você vê qual é a sua pulsação, você bota aqui. Então, tem duas séries aqui que eu trouxe, que é essa TPS, que é baseado em relógios da década de 60. São esses três aqui, esses dois e esse aí. E esse aqui... na verdade, eu trouxe 3 séries. Isso que eu ia falar, Esse aqui é são 3. um relógio que se chama CHR de Chronograph, que é um relógio baseado na década de 70, que você pode ver que é uma caixa diferente. A caixa é o formato do relógio, quando eu falo caixa, tá? Sim. É um relógio baseado na década de 70, que os relógios cresceram, os relógios ficaram mais gordos, né? Exatamente. Lembro muito. E esse aqui é baseado na década de 70 e baseado no Lamborghini Miura. Então ele atrás... tem a roda do Miura. Então acertei, roda do Miura, acertei. campanholo, roda campanholo do Miura. Grande. Maravilhosa, por sinal, porque a roda ao vivo Demais. é um negócio fantástico.
Então, assim, é uma marca. E esse que, outro... esse outro aqui, Vamos trocar. na verdade, é uma marca é um modelo chamado SSD, que é um Second Subdial. Ele não é cronômetro, como os outros dois. Tá. Os outros dois são cronômetros. Esse aqui esse aqui, a função dele é um subdial, quer dizer, um pequeno dial, onde ele mostra os segundos, tá? Tá. Esse aqui é uma série diferente. Essa aqui, inclusive, essa daqui é da primeira coleção. O do Lamborghini Miura. E eu gostei da parte de trás dele também. Também é uma bem automotiva. Ele tem como se fosse um flag, né? Uma bandeira, né? de corrida. Tá, mas pra mim, cara, essa cor, essa combinação de cor não existe isso aqui. E vou falar, Ó, você mostra. pegou justamente, essa aqui é uma das versões do TPS, que é a TPS 2, a gente chama de Panda. Panda é uma terminologia de relógio. Tá? Eles usam pra Rolex, Daytona. Tal. Qualquer relógio que tem os subdials em preto e o fundo em branco é o Panda. É como se fosse o Panda, o ursinho Panda. Né? Então, Sim. assim, é uma terminologia tipo o de relógio. O Speedmaster tem... Speedmaster tem Panda, tem várias versões, vários relógios. Então, assim, e você pegou você gosta justamente o que eu mais gosto também. É o que eu mais uso. Só uma brincadeira de lindo esse relógio. Aliás, E- esses dois, esse aqui. Esse modelo é maravilhoso, pra mim é o modelo mais bonito, mas esse eu não gosto muito da caixa preta, pro meu gosto pessoal. E até curioso, porque assim, esse aqui, na verdade, existe esta versão, que na verdade é o TPS 1. Cada número ele tem uma cor, né? Tá. É o Black Series. É uma versão nova que eu lancei agora no final de 2021. É o Black Series. E por incrível que pareça, é o que o brasileiro mais gosta. Tá. Esse aqui tem E ele a minha pergunta é, esses relógios são quartos? Todos os relógios são quartzo, máquina Seiko, Tá. tá? Então inclusive assim, os TPS é uma máquina da Seiko que chama-se Mecha Quartz, Sei. que eles Sei juntavam o quartz com uma parte mecânica. Então o acionamento do cronômetro ele é mecânico, que ele começa. Então assim, é uma marca que tem já 5 anos, mais 60 países vendido. Caramba. E olha Milhares que de relógios já tem vendido. Funciona o cronômetro, coisa linda. Animal. Os TPS e os CHR são numerados, inclusive. Eles são limitados e numerados. Esse aqui né? Esse aqui é o 001 de 105. Porque é o meu. 001, entendeu? Por isso que ele é o 001. Entendi. Todos eles são... você troca as pulseiras. Então, por exemplo, essa aqui inclusive é uma pulseira opcional de suede, né? Que a gente fala. Sim, é bonita. Todas as pulseiras você faz assim, ó. Clique e você troca. Olha aí. Todos vêm com pulseira de couro e borracha. Inclusive tá lá a borracha. Não é borracha, é um silicone, Sei. né? Que é uma mais esportiva. Sei. Você simplesmente troca a pulseira assim. Então você, hoje tá mais quente, A eu de, não vou usar de couro. a de silicone, quando tá calor, acho que fica suando Melhor, embaixo. porque o couro é sempre tal. E assim, é um relógio, obviamente, você não está falando de um tag aqui, de um relógio de 25 mil reais, nem nada. São relógios que no Brasil, pagando imposto, tudo, na faixa dos 2.200. Tem versões até abaixo de 2.000. Vamos dizer assim, que vai de 1.800 até 3.000 reais, que é o Black Series, que é esse daqui. Todos são de altíssima qualidade, polimento super bem feito. Então, assim, são relógios de qualidade. Dá pra ver, Nossa. pegando na mão, Quartz, dá pra mas ver. são relógios de qualidade. Eu vou para Hong Kong para receber os relógios. Toda entrega de novos batches eu vou para lá, verifico eu mesmo. Polimento, entendeu? Da caixa, porque esse todos aqui, têm o esse 001 polimento de 1000. lateral. Tá, todos eles são Porque você limitados. por Sim, acaso mas vendo são os seus. meus, exatamente. Mas assim, é feito com muito capricho, especial atenção. Eu mesmo vou, eu mesmo desenho, eu mesmo faço a verificação. Então, são relógios de extrema qualidade e de um mundo automotivo. Quer dizer, assim, tem muita paixão aqui, tem muita realmente uma coisa, né? A gente conversou tanto aqui de carro, assim, uma coisa... Tá, a tua história tá toda aí, né? Muito da minha história, do que eu gosto, do que eu faço. E assim, até colocando o Henrique do Acervo, que é um amigo de muitos anos, algo como 3 anos atrás, ele veio para mim e falou, putz, o que você acha da gente começar a trazer esses relógios? A gente começou a trazer um pouquinho para experimentar e a coisa funcionou. Porque antes você nem vendia no Brasil, é Não isso? vendia no Brasil.
E vou até falar, porque assim, minha intenção foi realmente não ter um business no Brasil, infelizmente, né? Nosso país aqui onde a gente mora, mas a gente vai fazer, puta, o que eu não quero é ter essa burocracia brasileira, esse monte de problema, é o que todo mundo fala. Custo Brasil. Custo Brasil, eu não quero. Então fiz tudo lá fora, montei a empresa, tal. E depois que ela estabeleceu e tudo, e por muita insistência, e porque a gente testou o mercado via o acervo do Henrique e tem funcionado muito bem, e, por uma certa insistência até do Henrique, assim, vamos abrir. A gente acabou abrindo uma importadora, estamos trazendo os relógios agora, acabaram de chegar semana passada a primeira importação desses relógios. Então, por favor, Nossa, quem que quiser, dê uma olhada. O melhor caminho para chegar, não vou nem falar o site, porque você vê como são as coisas. O site ainda nem está pronto, mas tem um site de compra. Vai ter um site definitivo, bonito para olhar. Tem o meu site lá de fora. O site lá de fora, se você tentar comprar, você não vai conseguir. Porque ele é bloqueado para o Brasil, porque eu não consigo chipar de lá para o Brasil. É uma fortuna. Então, realmente tem que ser via o site do Brasil. Se entrar no Instagram, _watch_Brasil, se clicar lá na bio. A gente põe aqui na descrição do vídeo esse Instagram. Favor, do Instagram. Fica vai aqui cair na no descrição. site e tem um site de compra para o Brasil. Lá vai dar para ver toda a linha. Quem quiser ver com mais detalhe pode ver no site no exterior, com mais detalhe. Logo o site brasileiro vai estar pronto, o definitivo, mas tem um site para comprar, como se fosse um lugar onde você simplesmente executa a sua compra, dá para ver. E como é que foi? Agora eu vou perguntar porque eu estou curioso. Como é que foi fazer esse business? Foi simples esse negócio em Hong Kong? Depois, porque você tem um design que você faz, aí você tem que levar, procurar quem é o fornecedor que vai fazer exatamente do jeito que você quer. Primeiro, tudo começou... primeira coisa que eu precisava era um fornecedor. Então, assim, eu fui numa das feiras de relógio que tem na Suíça. Tem lá em Basel, que inclusive é uma feira que é engraçada, é uma feira de relógios em Basel muito famosa, que eu acho que eu fui na última das edições mais populares, porque existe uma briga dos relógios suíços lá com essa forma. Resumindo, fui para Basel, tem um pavilhão, literalmente um lugar onde estão os fabricantes chineses mesmo. E lá você tem vários caras que você acabou prospectando 2, 3 caras. Não, e todo mundo sabe que a Seiko faz relógio na China desde sempre. Na verdade é o seguinte, anos. as máquinas são Seiko japonesas. Vem do Japão. Vem do Japão. Os relógios são feitos na China, em Shenzhen. Shenzhen é o polo tecnológico da China. Lá está a Apple, estão todas as marcas de computador, tudo assim. Quem acha que não tem tecnologia lá está enganado. Não. Eu vou falar que a fábrica que faz esses relógios, e mais uma vez, não é o mecanismo, tá? É o corpo, vidro, etc. As fábricas parece que você está na NASA, porque você entra... Eu vi o vidro desse relógio, é impressionante. Aqui eu não tinha reparado. Você desenha a curvatura. A curvatura que ele tem é um negócio sensacional. E a curvatura faz diferença na visibilidade, porque distorce. Então, aí é que tá. Por isso que quando eu falei Speedmaster, me lembrou muito, porque a curvatura me lembrou muito a do Speedmaster nas pontas. Assim. O Speedmaster tem muito isso de enaltecer por causa da curvatura. Que é relógio da década de 60. Total. Que são esses relógios que a gente chama de dome, que a curvatura do vidro sai para fora, né? Porque, por exemplo, esse aqui, que é a década de 70, ele já é flat. Então é uma outra coisa. Esse vidro de curvatura, inclusive, ele é muito caro de fazer, porque você desenha a curvatura que você quer, porque dependendo de como ela for, ela distorce mais, você vai olhar o relógio e fala assim, puta, não dá distorcer. Então, tudo isso é muito complexo. Mas as fábricas são excelentes, super qualidade. E China é o seguinte, você tem um cardápio. Você quer fazer coisa vagabunda, você faz coisa vagabunda. Claro. Você quer fazer coisa muito cara, você faz coisa muito cara. Eu já vi que existe réplica. Existe réplica de Rolex Daytona, né? Réplica feita na China. Eu outro dia assisti um vídeo de um cara inglês comparando a réplica que ele chama de high quality, sei lá, custa 600 libras ou 800 libras a réplica. A réplica do Rolex custa 800 libras.
o cara falou, olha, Difícil. eu só tô vendo o que é um e o que é outro porque eu tô com um microscópio. Porque senão eu não ia ver. Caramba. Com o microscópio eu vejo onde está a diferença entre um e outro. É impressionante. Sem microscópio eu não veria e eu levaria gato por lebre fácil. Exatamente. Falou, em vez de ser um Daytona de $15 mil, eu ia estar levando um Daytona de 800 libras, falsificado, né? A réplica. E Sem vou, saber. E vou até falar. Não, pelo amor de Deus, tem mais da metade aqui. É. Essa daí. Ah, O pessoal vai começar a fazer, puta, esse cara O Cauê é tá foda. querendo te embebedar, cara. É. Não, tá Não, eu tô cheia, com essa aqui inveja. tá cheia. Eu tô com inveja, só não tô tomando junto porque eu vou dirigir. Coca-Cola e só eu bebendo. Não, eu só não estou dirigindo, só não Hoje é vou tomar quarta-feira, junto porque quarta-feira já é hora de... já é final de Tem semana. whisky, se você quiser também. Talvez Tem depois. Jack, tem Jack. Mas assim, o que impressiona muito é que essas fábricas, inclusive a fábrica que eu faço tem 3 fábricas diferentes aqui, tá? A fábrica que eu faço faz muito componente, o pessoal pode achar, tem para a indústria suíça. Uhum. Então, por exemplo, tem fábrica aqui que faz para Tissot, que Claro. faz para Zima, que é uma fábrica, uma Sim. marca suíça. Eles fazem componentes, porque hoje o suíço ele realmente tem que terceirizar muitos dos componentes para fora. Se ele fizer tudo na Não, Suíça, não, caríssimo. convenhamos que hoje o mundo tem que terceirizar Exatamente. coisas com a China, né? E é um Não tem menu. muito. É um menu. Você vai lá e fala, eu quero assim, eu quero assado. Você quer caro ou você quer barato. Então, assim, qualidade tem e muito, e é uma coisa que eu exigi desde o começo, tal. Uhum. E realmente é um grande prazer, sabe? Realmente um business que me deu muita felicidade, assim. É uma coisa que eu Que legal. faço com paixão, assim. Cara, é muito... Você é o resumo do empreendedor brasileiro, né? Que precisa passar por cima de... tudo. A ponto de você não vender no Brasil, não ter uma empresa estabelecida no Brasil. Agora Por que tem. não? Sim. No começo dele, quer Sim. dizer. Porque não dá. Não dá. Mas você quer fazer aquilo. E você tem revendedores nesses outros lugares? Alguns lugares sim, mas assim, o business plan, como é montado realmente esse negócio, É pra ser você online. não tem intermediário. Porque se você bota intermediário, você Mas não aí tem você margem. tem o custo de ter esses warehouses nesses Exatamente. lugares, com uma pessoa provavelmente É, cuidando dessa exatamente. distribuição, envio, blá blá blá. Exatamente. Então, assim, a ideia é que a pessoa compre diretamente de mim. Porque senão vai ter intermediário e vai custar mais caro. Sim. Então o relógio está mais caro. Então a ideia é que não ter intermediários. E apesar aqui de no que eu Brasil tenho também alguns. vai ter um site de venda e também vai ser Aqui só online. Aqui é online, no Brasil. A gente está até conversando assim, por exemplo, a gente tem falado com o Murilo está montando uma shop, Sim. talvez. Então, assim, muito no mundo do automóvel, né, Uhum. do clássico, todo esse pessoal que a gente conhece. todo Uma mundo coisa tem- mais boutique. assim, Exatamente. Mas realmente o grosso, o volume é diretamente da gente, porque senão eu não consigo ter preço. Sim, Claro. sim. É uma questão de preço. E hoje, Não, qual que é teu... e na boa, desculpa, mas eu não sou ninguém para julgar o caro ou barato, mas R$3.000, o mais caro aí que você está falando, pro relógio que é, Não, é... de graça. Não, e é curioso, um assim, ótimo preço. eu faço É um muita. ótimo Obviamente, você vai no shopping e tal, aí você começa a olhar quem vende relógio, Vivara, Gaster, e eu olho lá o que eles vendem. E Não, eu mas- vejo que são relógios muito inferiores do que o meu e mais caros. Você vai na Gaster, aí você fala assim, puta, mas é a Gaster. O próprio relógio da Gás, com marca deles. Não, Exatamente. você olha e fala, E você olha lá e fala assim, sei tudo que tem nesse relógio, porque agora, né? eu agora conheço você virou tudo. expert. Você olha e fala assim, nossa, e o cara vende por R$5.000 o relógio que ele faz por nada lá fora. Então você vê que realmente tem uma... e outra, qual é a graça de ter um relógio da Gaster, né? Eu digo assim, mulher ter joia da Gaster é uma coisa, agora relógio da Gaster... Eu também não vejo muita graça de verdade. Não é uma coisa que me Eu pega não muito. acho. Mas assim, essa é uma marca de paixão por automóveis, tudo. Tem uma história, né? história. não, É uma e, história, e não é os só a venda temas. por a venda. E aí, para mim, meus parabéns por você ter tido a ideia. Isso é sensacional. Mas, cara, que bom gosto que você teve nessas combinações de cores. De verdade. Pelo amor. Obrigado. Primeiro, eles são lindos, todos. Até eu gosto de relógio sempre com
com Dial. cronômetro. Eu Até também, aquele que eu não, também. aquele que tem só um dial. Eu também, lindo. porque a gente gosta de carro e a gente gosta de instrumentos, deve né? ser por isso. Eu gosto dos dois, pra ser sincero, eu gosto também eu de não gosto de relógio relógio flat. limpo. Que nem, tipo, os caras falam, não, olha aqui esse GMT, mas pra mim não fala nada o GMT, nada. Eu Nada. sei que você tá falando. Bacana. O seu Seiko aí, porque pra Um mim é a mesma cronômetro cheio de reloginho ali é legal pra caramba. coisa. Porra, tem que, se não tiver mas, relógio, não, bom, pra mim não... Mas um Santos, por Não me exemplo, eu acho piate. maravilhoso. Né? Você tá falando um IWC? Um Santos, Não, um Cartier. Tá. Acho O Tank, né? Eu acho maravilhoso. Eu gosto dos dois. Não sou pra meio. mim não fala. Mas qual que é teu principal mercado hoje? No Brasil ou lá não, fora? não, fora. mundialmente, Fora. fora. Onde? Eu acho assim, isso é sempre a grande dificuldade exatamente você está achando. Obviamente a vinculação com o automóvel é forte, é uma coisa que eu consigo. Então, por exemplo, eu por muito tempo eu fiz propaganda naquela revista inglesa que eu acho sensacional, Octane. Não sei se então, assim, eu uso Octane. Então, assim, o mercado do automóvel, sem dúvida nenhuma, que é um público certeiro, né? Aham. Mas o público do relógio, porque existe o público do automóvel que gosta de relógio, mas você tem um público do pessoal que gosta de relógio. Sim, sim. Que é um público bem exigente e você tem que... não é fácil você estar lá. Mas mesmo esse público, eu consegui entrar. Então interessante. até peço para quem tem interesse entrar no nosso site lá de fora também para conhecer, que é o ROUE, R-O-U-E, Watch, W-A-T-C-H.com. E lá tem um negócio que está lá, Media Press. E você vai ver vários artigos que a gente saiu em vários blogs de relógio muito legal que tem lá fora. Então, assim, eu realmente procurei fazer um negócio de qualidade que consiga atingir também o público do pessoal do relógio, Que legal. que é um Que legal. público exigente, né? Sim, Acho é exigente. E é complicado, assim, o processo de ir lá, aí você vai fabricar, aí você recebe o sample, aí você escreve pro chinês, puta, não é isso, cara, você vai fazer Aí de ele bota no novo. Alibaba para traduzir. Ele Então, volta. assim, não é fácil. E exigir, Você e a rima. qualidade, eu quero isso, e a 10º sample vem pro Brasil e tal, para checar e tal. Então, assim, e mais uma vez, na verdade eu estou falando de chinês, mas as empresas que fabricam são empresas de Hong Kong que tem a fábrica na Sim, sim. Então, assim, Sim. é muito... Porque aí vai da China para Hong Kong e de Hong Kong eles mandam pra você. Exatamente, então o negócio. E Hong Kong é fabuloso, né? Eu adoro. Mais uma coisa que eu adoro é ir viajar para Hong Kong, que eu acho um lugar demais, assim, tudo. Mas é muito. Tem muita atenção a detalhe aqui, sabe? Não, dá pra ver. Realmente Dá pra ver. É. Isso. É qualidade. De novo, o que eu te da- falei, visualmente, nos detalhes, cada marquinha, como é tudo feito, não deve nada para grandes relógios. Esse é o Essa foi o que é eu te a falei. ideia. Eu não acredito que esse relógio custa só o que ele custa. Inacreditável. O grande ponto é o seguinte: botar um movimento é a máquina, né? Botar um movimento automático, mecânico, 7750 aí. custa fortuna. Então, por exemplo, se eu fizer um relógio colocar um movimento mecânico, a gente está falando de um relógio que vai custar lá fora $2.500, aqui vai custar 15, Sim, 20, sim, 30 sim. mil reais. E você vai ver mesmo que realmente é difícil comprar um cronômetro com movimento mecânico, é muito caro de fazer. Cara, é por isso que esse Rolex que eu falei, que é uma cópia do Daytona, não sei o que o cara nem sabe que se ele não bota no microscópio, custa caro. Exatamente. Porque ele muito caro. o mesmo tipo de movimento do Exatamente, Rolex, entendeu? Então, exatamente. é caro fazer, até na China. E é um mercado, não é este mercado que eu estou correndo atrás. Eu estou correndo atrás de um relógio que seja, que a gente fala affordable, né? Que é o relógio que Não, e é o Daily Watch. é o Daily Watch. Você vai usar é o- todo dia, É o Daily feliz. Watch no Brasil, que se Sim. você for assaltado, não é o teu Rolex. E é isso que eu tô falando. É inacreditável que ele custe só o que ele custa. E a ideia é assim, por fora o relógio é maravilhoso e perfeito. Por dentro é um movimento quartz de qualidade da Seiko. Isso, Não Que é mais do que muito, reconhecido. É um como- relógio bonito, bem feito, bem acabado. Né? Obviamente com um movimento acessível, né? Sim. Não um movimento mecânico de 10,
25 mil, 30 mil reais. Então a ideia da marca é isso, é que seja um relógio que seja acessível para nós. Infelizmente tem um monte de imposto para trazer. Adoraria que ele fosse mais barato, mas ele não pode ser mais barato, porque o Brasil é um país cheio Chega a de imposto. 100% de imposto? Chega mais 100% Mais. aqui, sem dúvida. Meu Deus do céu. É complicado. Não, eu vou falar. Então, por exemplo, a gente acabou de trazer a primeira leva de relógio. Aí, de repente, a gente recebe um e-mail da importadora, fala, putz, não está confiscado, está em análise na Receita Federal, que eles vão checar o relógio. No fim, estava tudo certo, eles checaram, estava tudo Sim, certo. mas eles Mas fazem. então, assim, é que você fala Brasil. E para um Brasil, negócio o Brasil. tempo também custa, né? Total. Também total, custa. Total. Tinha uns amigos nossos que traziam, o pessoal até que a gente teve parceria da FMS, traziam um capacete. Ah, é. Tá. Desistiram. Nex. Desistiram, Trazendo porque Portugal. até chegar e acabava de vender, aí ficava sem o estoque. Não, aí eu vou até te falar. Os relógios chegaram, o despachante falou, não, o relógio chegou, não sei o que lá, mas está em alerta vermelho. O que é alerta vermelho? A Receita quer olhar. E nessa, ele ficou num storage, Limbo. em viracopos, Uhum. por 20 dias, até que a Receita tenha vontade de olhar, e você tem que pagar por esse storage. Ah, e sim, não é claro. pouco. Sim. E olha que é relógio, que eu não estou falando de 5 carros, eu estou falando de uma coisa... Ficou lá nos milhares de reais a mais, porque você tem que pagar, Cara, porque a Receita resolveu deixar de lado para olhar quando Isso ela porque ela não quiser. entrou em greve, que nem aconteceu quando meu pai trouxe o carro dele. Também. Meu pai trouxe o Fusca, no dia que ele chegou a Receita entrou em greve. Ele teve que pagar, sei lá, não sei quantos dias de storage no Porto de Santos, porque a Receita entrou em greve. Exatamente. A Receita entra em greve, você que paga o storage. Exatamente. mas Vai cagar. Exatamente Mas isso. é isso. Então, assim, é óbvio, uma luta, né? Tudo, mas assim, como a sinergia ficou muito legal com o pessoal do acervo, com o Henrique, Uhum. foi uma coisa muito bacana, a resposta foi muito legal desses poucos que a gente trouxe anteriormente. E não existe aqui. Se você fala assim, pô, eu quero um relógio bacana e tal, ou você vai no shopping e compra um Hugo Boss, ou um H Stern, né? Ou você compra uma coisa que tem a ver com você, que realmente é uma coisa, né, a ver com os carros, década de 60, Fóssil, década de né? 70. Como um Fóssil, exatamente. Você tem. Até que Fóssil, você sabe que Fóssil é uma marca que existe há muito tempo, Sim. né? Ela até Ela tem é a bem sua antiga. história, né? Mas assim, é muito isso. A gente quer. É uma alternativa, é um patamar de valor que está intermediário, que é acessível e que, poxa, eu acho que tem muita personalidade, né? E você Cara, eu pretende, achei animal. no futuro, é uma marca nova, Claro. né, jovem, Aham. e para o futuro você pretende ter algo diferente? Sem dúvida. A gente já está trabalhando em designs diferentes para trazer. Isso é uma coisa que está em constante evolução. Não só pelo design, mas pelo posicionamento de marca. Você pensa em fazer alguma coisa mais high-end, mais aí- cara, você está falando? mais... Ou... Eu acho Você que tá a muito confortável. ideia de partir para um movimento automático. A questão é a seguinte: tem uma confusão, e não digo nem do customer brasileiro, mas lá fora. Muito cara fala assim: putz, é lindo, maravilhoso, mas eu queria tanto que fosse automático. Eu falo pro cara: tá bom, mas o automático vai pular desse valor que você está vendo para $2.500. Ah, não, mas aí é muito. Mas não existe. Porque eu tenho que comprar o movimento da Seiko. Claro. Eu tenho que comprar o movimento da Citizen. E esses movimentos de automáticos são, para cronômetro, são muito caros. Uhum. Se for um relógio que não é cronômetro, até dá para fazer um relógio num valor razoável. Então, assim, por exemplo, uma das coisas que a gente tem é um relógio que não seja cronômetro, mas seja automático. Isso dá para fazer. Isso é uma das coisas que a gente tem desenhando. Eu não vou comprar, porque eu É. gosto dos... Você sabe que é engraçado até essa coisa, movimento automático e tal? Pô, no fim o Quartz, Funciona bem que pra dura caralho. décadas, se ele não quebra, é o relógio que vai estar com a hora correta. Entendeu? Se tirou ele da gaveta, ele está lá. O máximo que vai estar, você tem que Sempre. trocar a bateria e acabou, mas É. ele está certo sempre. O automático dá problema, você precisa mandar fazer manutenção. É engraçado. E custa muito mais caro. Muito mais, cara. Muito mais caro. Cara, que legal. Você tá de parabéns. É. Muito obrigado. De verdade, tá de parabéns. Muito Eu obrigado. admiro. Admiro pela força de vontade de realizar algo que
dá pra Não, ver que tá dentro de você. Não, e você Verdade. com certeza botou horas Parabéns. da sua vida, dinheiro Muito, nisso para muito, fazer esse muito. desenvolvimento. E Viagens e tudo mais. Então, cara, E vou falar que, assim, da minha história de vida é o que mais me deu prazer de fazer, sabe? Que legal. com certeza. Total, assim, porque tem a ver com os carros, tem a ver com design, é uma coisa de paixão, assim. E como eu trabalho muito com Hong Kong, etc., assim, eu posso estar às 2 horas da tarde levando minha filha para a escola, mas às 11 da noite eu estou lá digitando ali para, né, fazer as coisas. Mas me dá um prazer imenso, assim, é realmente paixão aí. Te entendo perfeitamente. Alexandre, cara, muito obrigado por você ter vindo aqui. A gente já tá, acho que já passou das 2 horas. A gente fica, ó, são 11h25. Não, e se a gente voltar a falar de carro, eu acho que a gente ganha. Ah, Não, vai mas mais vamos 2 mais horas umas 2 horas tranquilamente. 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 Demais, de verdade, obrigado. Eu que agradeço super. Bom, os relógios tá aí embaixo na descrição. Faz favor, se dê esse presente que, aliás, entra no site para olhar primeiro, porque a gente falando aqui parece brincadeira. Nossa, é um negócio. Então, assim, na verdade tem um whowatch.com.br que vai estar no ar logo, talvez até quando esse vídeo estiver no ar, mas pode entrar talvez no Instagram, ROE Watch, dá para olhar no Instagram. O link acabar tá caindo na no descrição. link. Tá na descrição. E o próprio link lá de fora, quem entrar do Brasil vai ter o link para o site do Brasil. Ah, legal. Acha. Quem quiser acha. Vai isso, chegar na é gente. isso. E vale a pena, de verdade vale a pena, porque olha, Cara. impressionante. Impressionante. Muito Parabéns. obrigado. Vou De lá verdade. comprar um relógio. Um prazer. Acho que eu vou me dar um relógio. Eu acho que eu vou ter que me dar um relógio. Pessoal, muito obrigado. Lipe, Obrigado mais demais. uma vez, muito obrigado. Lembrando, gosta de carro antigo? Vá lá, thegarage.com.br, thegarage_BR no Instagram. Dá uma olhada. Carros animais, não é só quantidade, e sim também qualidade. E 850. 850. 150 já Não, não é vai ter minha, mais, é porque essa minha. semana vai embora. E se gosta de fazer aposta no seu esporte favorito, betmais.com, vai lá, coloca o nosso promo code INSIDECARS no seu primeiro aporte até R$300, BetMais dobra o valor. Certo? Muito obrigado, valeu demais e até a próxima.